atacado como o que aconteceu com Barry. Jalkin então comenta sobre Kellen e pergunta se ele não vai causar quaisquer problemas. Ao que Cian diz que não há nada com que se preocupar porque agora Kellen está ligado. O lado deles. A cena então volta para o momento em que Cian absorveu essa energia. Jalkin estava ali observando tudo enquanto o corpo caía no chão. Shan pensou consigo mesmo que foi exaustivo já que ele não fazia isso há muito tempo. A psique sombria é um nível 9 sombrio. Atributo. Cria uma nova personalidade sombria no alvo, permitindo-lhe controlá-lo. Mesmo em sua vida passada, ele só usou uma vez. Ele então pede a Kellen para se apresentar. Kellen responde que ele é Kellen Digos, um guardião da noite de Elias. Ele recebeu ordens para vir esta cidade e observe Lord Cian. Cian fica satisfeito com o quão obediente Kellen é e pergunta quem é seu mestre. Kellen diz que originalmente serviu Lord Shell, mas agora deseja servir Lord Cian. Arboy diz que está tudo bem. A primeira missão de Kellen é retornar a Shell e relatar tudo. Cian o instrui. Kellen concorda e diz que obedecerá aos comandos. Kellen parece motivado e Cian acha isso assustador. Quão bem esse feitiço funcionou. Aaron então aparece e pergunta se ele está treinando com a noite. Arboy responde humildemente que sim, mas, honestamente, ele poderia apenas ter dito que está lá para jogar cartas. Ela então diz que pratica esgrima com Rezimus desde o que aconteceu recentemente. Shan se lembra do que ela está se referindo. Todos descobriram que Barry Rumil foi encontrado espancado em frente à enfermaria. Mas o pior não era que ele não pudesse falar sobre o que aconteceu. Era que ele não podia mais usar magia. O que Cian acha estranho é a reação de Rezimus. Ele pensou que Rezimus ficaria feliz com o que aconteceu. De repente, Nana vem voando pelo céu, gritando pelo nosso menino. Ou melhor, ela está literalmente. Vou. Os dois olham para cima e Cian pergunta o que está acontecendo, considerando que ele deixou Kari no comando. Of course, Delazio ou Wesley vais testir? Aaron agarra Nana, querendo saber onde está essa maluca. Garoto veio. Enquanto isso, Nana continua gritando que encontrou o pai. Aaron está confuso com tudo isso. Coisa de pai, mas Nana está claramente apontando para Cian. Agora a garota está atordoada, querendo saber desde quando e com quem isso aconteceu. Embora Cian, o idiota, não tenha ideia de como vai se explicar. Passa algum tempo e ele já explicou tudo. Aaron se sente aliviado ao descobrir que ela não é sua filha biológica. Ainda assim, ela não esperava que o menino tivesse um lado tão gentil. Por outro lado, Yelkin está preocupado porque eles seriam expulsos da academia se isso foi descoberto. Mas Aaron diz a ele para não se preocupar. Ela nunca contaria a ninguém. Cian fica impressionada com sua promessa. Cara, você deveria ter feito ela prometer antes de explicar tudo, certo? Aaron olha para cima e o tranquiliza, dizendo para não se preocupar. Afinal, não é como se ela tivesse outros amigos além deles. Que maneira de arruinar a vibração positiva, Aaron? Cian pergunta por quê. Ela fez a promessa e diz que é porque sente pena da garota. Alguém que é. Nem dragão nem humano seriam aceitos em lugar nenhum. Ela teve a sorte de encontrá-lo. Mas dito isso, Aaron declara que ela terá que visitar o dormitório dele algumas vezes. Para não ver ele, é claro. Ela quer visitar Nana. Cian diz que está bem com isso, mas tudo tem que ser mantido completamente secreto. O idiota Aaron fica acordado, pensando que isso é um segredo apenas entre os dois. Eles. Na verdade, é um segredo entre 5 deles, mas tudo bem. Com isso ela sai e Rezimus dá adeus. Mas quando Aaron olha para trás, ela sente algo estranho. Ela está toda tonta, percebendo que ela está se aproximou de Cian. Em casa, porém, Cian ainda leva uma bronca de Karen. Ela diz a ele para apenas conte tudo para ela, inclusive que ele tem uma espada mágica. Cian diz a ela para calar a boca, ressaltando que tudo isso aconteceu porque ela estava dormindo. Jalkin sugere que eles deveriam tomar. Nana sai com mais frequência. Talvez ela tenha fugido porque ficou presa por muito tempo. Ciano diz isso. Pode não ser uma má ideia. Então vemos duas pessoas voando com asas. Um homem de cabelos brancos percebe algo estranho e para no ar. A mulher ao lado dele pergunta o que há de errado, dirigindo-se a ele como Senhor Luciano. Ele responde que sente cheiro de fraqueza. Eles estão, e ela diz que ainda não chegaram à ruína, mas estão perto. Lucian percebe que eles estão perto. A Academia da Ruína. Ele diz que eles terão que atrasar o retorno porque sente a presença de algo que não deveria existir. Enquanto isso, em uma área aberta perto de Ru, Jalkin avisa Nana não vagar muito porque é perigoso. Cian acha que foi uma boa ideia já que ela se divertindo e estão longe da ruína. Aqui, o segredo dele está seguro o suficiente e ela pode conseguir algo fresco. Ah! Karen brinca com ele, dizendo que ele parece estar gostando de brincar de casinha, sugerindo que eles façam a princesa mãe. Mas de repente, todos sentem um arrepio. Karen avisa imediatamente que algo está se aproximando. Lucian diz que isso é abominável. Jalkin grita para Nana ter cuidado, mal a salvando de um laser. Cian vê que os dois estão seguros e manda todos ficarem para trás. Os dois descem do céu e se perguntam o que estão fazendo ali. Dragões, seres superiores. E 2 deles nisso. Lucian então diz que agora sabe de onde vem o fedor. Oh! A existência dessa coisa é revoltante. O dragão ruivo, Catalina, pergunta como tal a abominação veio a existir. Ela questiona se ela e sua mãe estão seguras, o dono desta raça mista, e como ele também possui uma espada mágica. Karen está furioso com sendo tratado como um mero objeto. Mas Catalina diz para ela ficar quieta já que ela é apenas humana. Brinquedo agora. Hermia, porém, retruca, perguntando se Catalina quer morrer. Enquanto Hermia se prepara para atacar, Lucian a impede. Ele explica que não tem interesse nessa luta porque eles não gostam lutando contra criaturas inferiores. No entanto, eles devem levar a menina mestiça com eles. Um meio humano. A existência de meio dragão certamente renderia estudos valiosos. Eles dizem que se entregarem ela acabar, a vida de todos será poupada. Mas ela não quer. Cheyenne manda todos calarem a boca. Lucian não consegue acreditar na audácia do menino. Cheyenne repete, dizendo ao crocodilo alado para ficar quieto. Obviamente, Lucian perde a paciência.
Ele quase atira um laser em Cheyenne, mas Yalkin o chama dizendo para não se preocupar e para ficar atrás dele. No entanto, é inegável que a técnica utilizada por Lucian foi aterrorizante. Lucian diz que é por isso que lidar com criaturas inferiores é tão chato. Cheyenne ativa a nona postura da névoa negra, manifestando a espada mágica. Toda vez eu errei ao pronunciar esses nomes de feitiços enormes. Mas aí está ele, nosso menino, parecendo um fósforo queimado, pronto para enfrentá-los. Ambos os dragões reconhecem isso como o poder dos exilados. Lucian comenta que o dia está cheio de surpresas, mas no final menino não é mais nada do que uma criatura inferior. Mas antes que ele possa terminar o pensamento, Cheyenne já está em sua lado, deixando Lucian assustado, sem saber quando Cheyenne apareceu. Ele leva uma série de facadas. É jogado para trás. Lucian diz que o menino é um humano imprudente e ataca-o com um golpe. Ele estende sua mão, ativando uma onda de choque. Um círculo mágico se forma acima de Cheyenne, e ele assume a cabeça de ataque sobre. Mas Cheyenne ativa uma das técnicas de fumaça, reaparecendo atrás de Lucian. Ele conjura outra tempestade de lâminas, forçando Catalina a intervir na defesa. Lucian diz a ela para não interferir, dizendo que essa luta não é dela. Mas ela simplesmente tranquiliza, dizendo que ele não tem nada com que se preocupar. Sobre. Não há como ela perder. A barreira de chamas que ela está usando foi refinada há mais de 1000 anos, então é impossível para um humano que não vive nem 100 anos quebrar. Através. Até Cheyenne ativar as 8 pétalas. Estamos de volta ao Monte Ruá. Ele entrega 8 cortes na barreira, quebrando-a completamente. Catalina está agora em um estado de choque. Catalina fica se perguntando como isso é possível. Antes que ela possa desfere um golpe limpo nela. Ela se desintegrou? Ela realmente morreu? Cara, é. Cheyenne ficou chateada. Lucian, confuso, pergunta o que é Cheyenne. Alguém com meros poderes da névoa. Não deveria ser tão forte. Ele exige uma resposta, mas quando Cheyenne não responde, Lucian diz isso. Nesse caso, ele o tratará como um adversário sério. Cheyenne percebe que Lucian está ativando a habilidade polimórfica. Do círculo mágico, o dragão começa a surgir. O homem está revertendo de sua forma humana para sua forma natural. Olhos afiados. Asas, a fera está aqui. Lucian solta um rugido cada vez mais profundo no rosto de Cheyenne. Mas Cheyenne salta em sua direção, dizendo que sabe que este é o momento em que Lucian está mais vulnerável. Ele já está acima das asas do dragão e Lucian se pergunta o que ele está pensando. Percebendo a posição de Cheyenne, Lucian percebe que o menino conhece as vulnerabilidades do capacidade polimórfica. Cheyenne ataca diretamente no meio da testa de Lucian. Luciano liga. Ele é imprudente, embora já esteja pensando em escapar. Mas Cheyenne sorri e diz que é demais. Tarde. Ele ativa técnicas de anti-terror diretamente na cabeça de Lucian. Uma onda de a energia negra se espalha pelo corpo do dragão. Lucian sobe no céu e, algum tempo depois, vemos Yulkan chamando Cian. Yulkan parece horrorizado e cobre os olhos de Nana. O que é isso? Cheyenne já cortou o dragão e está assando sua carne. Ele diz que carne de dragão é precioso e Nana exclama que quer um pouco. Enquanto isso, o irmão de Cheyenne ouve sobre Cheyenne trabalhando com um grupo misterioso. Kellen explica que os agentes que eles enviaram foram mortos por este força desconhecida. Ekel pergunta se isso é tudo e Kellen confirma. Ekel acha isso estranho. Quando esse cara foi embora, ele estava cheio de ansiedade e medo. Mas agora ele parece calmo e controlado como uma pessoa completamente diferente. Ekel simplesmente diz que entende, mas tem mais uma pergunta a fazer. Quando Ekel olha para ele, Kellen percebe que Ekel percebeu alguma coisa. De repente, Kellen coloca a mão no peito e diz: que a graça de Lumendel esteja comigo. Ekel sorri e agradece pela resposta. Ele diz a Kellen: não se preocupe muito, mas o aconselha a ser cauteloso. Kellen, no entanto, sabe que não há. Voltando agora e que Ekel está começando a suspeitar dele. No mínimo, ele precisa garantir que ele não se torne um problema para Cian. Ao sair da sala, Kellen encontra uma empregada. Ele lembra que ela era a garota que cuidava de Cian. Ele pergunta o que ela está fazendo lá e Ekel responde que ele a convidou. Ele pergunta se o nome dela é Emily e ela confirma. Então Ekel diz que queria pedir um pequeno favor. Garota, é melhor você correr enquanto ainda pode. Enquanto isso, na base do dragão, alguém pergunta se é verdade que Lucien e Catalina desapareceram. Outro confirma que a energia deles desapareceu e agora há uma lacuna nas suas fileiras. Mas é estranho. Para a energia de um dragão de 8 estrelas desaparecer assim, a julgar pelas pedras vazias, é claro que eles provavelmente foram derrotados. Porém, ao sobrevoar a área, Cian eram resquícios de uma batalha. Um deles pergunta como é possível alguém matar aqueles dois. E não deixe nenhum vestígio de magia. O Cristal Verde diz que isso só é possível se o assassino tiver o atributo escuro. Mas até onde ele sabe, só há uma pessoa em Candy forte o suficiente para matar aqueles dois. No entanto, essa pessoa não possui o atributo sombrio. Isso significa que há alguém poderosos lá fora, dos quais eles nada sabem. O homem diz que a única pessoa na Royal Academy com o atributo sombrio está um garoto chamado Cian Veri. Além disso, há rumores de que ele encontrou um dragão negro na linha de frente e sobreviveu. Se isso for verdade, ele também pode estar envolvido no desaparecimento de os dois dragões. O Cristal Verde diz que se trata de uma estranha coincidência e aconselha ficar de olho nele. Ele instrui alguém chamado Luna Haim Viver a enviar sua neta. É fascinante ver essa conversa entre os cristais e ainda não tenho ideia de quem é quem. Enquanto isso, de volta ao dormitório real, Eren claro não perde tempo visitando nosso garoto e até traz um bolo. Ela diz: é um presente para Nana, que está emocionada. Mas cara, ela não trouxe apenas um bolo. Ela trouxe um inteiro carrinho cheio de presentes. Sentado à mesa, Cian pensa que, pelo menos por enquanto, eles estão ficando indo bem e as coisas estão calmas. Mas se os dragões conseguirem realmente detectar Nana, é apenas uma questão de tempo. Antes que eles ataquem novamente. No entanto, ele não permitirá que ninguém próximo a ele seja prejudicado. Nesta vida, ele decidiu viver para si mesmo. E, claro, derrubar Eshol e todos os seus planos. De repente,
Eren olha por cima do ombro e pergunta por que ele tem um sorriso tão grande no rosto, perguntando-se o que está acontecendo. Deixando tão feliz. Ele responde que teve uma ótima ideia. A cena muda para o jardim de Casa Verde. Alguém diz que é a primeira vez que o vê desde a formatura. É o príncipe Luvinal Sevelos, que comenta a beleza do Exu. O tolo responde que tudo graças a sua majestade. O príncipe então diz para ele parar. Perdendo tempo na periferia. Ele ouviu dizer que Eli está se mudando pelo continente. Ecol sorri. E diz que está muito preocupado com o que ela está fazendo. Mas o príncipe pergunta se ele não está preocupado. Que ela poderia ser uma ameaça para ele. Exu, irritado, pergunta se não falta o príncipe. Critério. Mas Sevelos diz que não há necessidade de discrição entre os dois. Ele então pergunta se Cia não for seu irmão, explicando que seu pai está interessado no menino e até considerando casá-lo com Eren. Ele não entende por que Exu se importaria com isso, considerando que aquela garota é inútil. Exu, entretanto, diz a ele para não ser tão rápido em julgar. Ela pode ganhar alguma influência e interesse se tornando útil. O príncipe responde que gosta de como suas conversas são produtivas. Sempre são. O relacionamento deles é bem peculiar, né? Poderia muito bem terminar com um beijo. O príncipe ainda oferece a Exu uma taça de vinho. Mas Exu percebe que o cavaleiro do príncipe parece ser alguém novo de quem ele nunca ouviu falar. O príncipe explica que é uma joia que encontrou ao passar pelas favelas. Exu examina o homem e observa que mesmo entre as gemas, esta parece para ser da mais alta qualidade. O homem se apresenta como Boris Leelman, que é o príncipe. Filho. O nome do príncipe é Boris Leelman. 2 anos se passaram assim. Cia menciona que ele se manteve discreto e apenas como ele sentiu que havia se adaptado à academia, foi então que Elis voltou. Em outra parte do castelo, alguém bate em uma porta. Elisa vem visitar Kandri, que comenta que já faz muito tempo desde a última vez que se viram. Ele pergunta se ela gostou da viagem. Ela diz que sim, mencionando que visitou a cidade de Pervina. O chanceler comenta que é um lugar onde os humanos não são muito bem-vindos. Ela explica que levou um ano inteiro apenas para começar a ajustar. Porém, ela queria entender a harmonia de que falávamos. Ele sempre disse que onde quer que ela fosse, a prosperidade a seguiria. É por isso que ela é cuidadosa. Onde ela pertence. Kandri não entende completamente o que ela quer dizer, mas, aparentemente, ele entende a essência. Como ele diz, ela parece ter chegado a alguma conclusão. Ela confirma isso, afirmando que ela quer se juntar à Ordem da Luz. A chanceler comenta que parece decidida, preservando o nome da família. Ela responde que é um fardo que alguém tem que carregar. Ela é preocupada com seus irmãos mais novos, especialmente Cian, que ela descreve como extremamente tímida. O velho cai na gargalhada, deixando-a confusa. Ele comenta que a ideia de Cian ser tímido é muito divertido. É quando o próprio menino aparece, dizendo que é muito insensível com seu querido chanceler. Eles olham para trás e veem nosso menino. Eu pensei, ele pode parecer mais velho, mas não, ele apenas ficou mais alto. Parece que ele está segurando. Peidou, mas diz que sentiu falta da irmã. Saindo, ela comenta que ele mudou muito desde a última vez que se viram. Ele já é tão alto quanto ela e em breve ultrapassar sua altura. Ele brinca dizendo que ela deve ter ficado mais baixa, mas ela manda e pare de inventar mentiras. Era 2 de julho de 1988, data da qual ele sempre se lembraria. Por que isso? Foi a última vez que viu Elisa ao vivo. Elisa então pergunta se ele vai visitar sua casa. Ele responde que sem ela lá, há ninguém para recebê-lo. Ela parece confusa e pergunta se é por isso que ele não foi voltar em 2 anos. Ele sabe que o verdadeiro motivo é a presença de Eshel e, claro, da duquesa. Quem quer matá-lo a qualquer momento. O pior é que o pai deles não faz nada para. Pare com isso. Voltar para casa seria basicamente suicídio. Pare de mentir, garoto. Você matou 2 dragões. Tem medo de uma duquesa? Mas tudo bem, acredito na parte Eshel. Elisa então pergunta se ele se dá bem com cães. Que ele tem medo da duquesa, mas ele se dá bem com cães. Ela pergunta por quê, e ele diz que é óbvio, pela forma como Cães sempre o tratou. Sempre tentando tirar sua vida. Aparentemente, Elisa não tinha ideia de nada disso. E Elkin dá um passo à frente e confirma a informação. Shan explica que Elkin é seu guardião. A pobre Elisa só agora percebeu isso, pensando que ele era apenas um seguidor lunático aleatório. Eles por perto porque ele era muito fraco. Algum tempo depois, ela finalmente entende o que aconteceu. Ela menciona que enquanto tudo isso acontecia, ela estava em Pruína, completamente inconsciente. Shan diz a ela para não se preocupar, pois o problema foi criado pela duquesa e por Cães. Eles. Neles. Mas a expressão de Elisa muda. Ele pergunta a ela o que há de errado, e ela de repente sai disso. Shan então pergunta a Elisa se ela contou a mais alguém sobre isso, e ela diz: está tudo no passado. Cães nunca demonstrou qualquer remorso. De repente, Elisa o puxa para um abraço. Ela chora, dizendo que ele não precisa carregar sozinho um fardo tão pesado. Em qualquer momento, ele pode contar com ela. Shan diz que de agora em diante ele irá protegê-la. Mas de repente, ela diz que não pode mais ficar porque algo aconteceu e ela precisa lidar. Isto. No entanto, ela diz a ele para cuidar de si mesmo enquanto ela estiver fora. Neste momento, Elkin sente algo estranho. Elisa lhe dá um abraço apertado, agradecendo por cuidar do irmão. E Elkin era prestes a protestar, dizendo que não cuida de seu encrenqueiro, mas Shan rapidamente diz para ele ficar quieto. Algum tempo passa e parece que Elisa vai embora. Embora. Shan está sorrindo, ele sabe que já faz muito tempo que não a via tão séria. A cena muda para o passado, onde Shan está sendo atingido por uma espada. É Cães perguntando se ele já está cansado e chamando de bastardo órfão de mãe, mandando-o levantar. Shan, frustrado, diz que não há necessidade dele dizer tais coisas, pois ele já está ganho. Mas ele leva outro golpe no rosto e Cães manda ele calar a boca. A surra continua até que alguém aparece e diz a Cães para parar. É Elex quem exige. Para saber o que ele pensa que está fazendo e ordena que ele peça desculpas a Cian imediatamente. Shan sabe pela expressão em seu rosto que isso vai causar o caos em casa. Mas talvez. Esta é uma boa maneira de revelar a verdade sobre as pessoas ao seu redor e de alguma forma mudar
Seu destino. Alguém lhe entrega algumas cartas, dizendo que são para ele. E Elkin menciona aquele. É da academia e outro é da equipe de limpeza. Shan pega a carta preta. E diz que o outro deve ser da corte imperial. E Elkin dá uma olhada e confirma. Ele e Karen parecem interessados. Shan simplesmente diz que é um convite para um banquete. E a letra preta, claro. É uma ordem de assassinato. É pela morte de um homem chamado Daniel Nefeles, que está prestes a acontecer. No banquete. Isso chocou todo o reino, já que o homem é o irmão mais novo do imperador. Karen pergunta se ele vai e Shan diz que sim, porque há coisas que ele precisa resolver. Nesse ínterim, ele se pergunta por que aquela mulher Dan lhe deu essa missão, especialmente porque em sua vida passada foi atribuída a outra pessoa. Karen percebe que o convite para o banquete veio diretamente de Eren. Ela brinca que Shingen. Finalmente recebi uma carta de amor. Ele imediatamente ativa a manipulação da espada e a lâmina quase a atinge, fazendo-a cair de cara no chão. Naquele momento, alguém chama, dizendo: Pai, estou com fome. E Elkin parece chocado e Shan pergunta o que há de errado, mas sua expressão muda imediatamente. Não vamos mencionar isso, mas sim, ela cresceu. Isso é tudo. A cena muda para o exterior de um castelo, onde alguém corre para abrir a porta. Isso é Senhorita Elise, aparentemente chegando na casa verde. Os Baldurs comentam sobre seu retorno, mas ela só quer saber onde está a duquesa. A duquesa está lendo calmamente um livro até que ela ouve uma batida forte na porta. Elise entra furiosa enquanto a duquesa a cumprimenta, dizendo que faz muito tempo e pergunta como ela está. Elise levanta a mão e dá um tapa no coração. Em todo o rosto. Todos ficam chocados e o mordomo pergunta por que os guardas não estão fazendo seu trabalho. Do chão, a duquesa pergunta se Elise enlouqueceu. Mas Elise responde que é a duquesa quem deveria estar se perguntando essa pergunta, especialmente porque ela tentou matar Shingen. A duquesa fica alarmada porque Elise sabe disso. Claro, ela nega, alegando que nunca faria tal coisa, e pergunta se Elise tem alguma prova. Elise diz que ao fazer essa pergunta, para provas. A duquesa deixou tudo perfeitamente claro. Como a duquesa ordena. Guardas ajam, ela continua gritando, perguntando o que eles estão esperando e ordenando. Para conter Elise. Os guardas saltam em direção a Elise, desculpando-se enquanto o fazem. Bem, isso não vai dar certo para eles, vai? Elise se esquiva do primeiro e dá uma joelhada no pescoço dele. Ela ativa uma magia espiritual. Chamou um Djinn e derrubou todos eles. A duquesa treme ao observar todos os guardas cair num piscar de olhos. Ela diz a Elise para não se aproximar e pergunta por que ela está fazendo isso. Elise simplesmente responde que o guardião de Shan já confessou tudo. Ele admitiu ter recebido ordens para matar o menino há 2 anos. A duquesa afirma que é ridículo Elise agir com base nas palavras de um mero servo. Mas Elise manda ela calar a boca, dizendo que ela terá que enfrentar as consequências porque tudo será relatado ao pai. O tempo dela acabou. Com isso, ela sai. A duquesa, porém, pensa consigo mesma que a tola ainda não entendeu qualquer coisa. E o que Villiers não tinha interesse em nada, exceto naquele filho. Ela imediatamente manda recado para ele, dizendo que sabe da tentativa de assassinato e pergunta o que. Problema é surpresa. Elise conta ao pai que um de seus filhos quase morreu. O duque diz que não dará desculpas. Ele simplesmente acreditava que Shan sobreviveria. Elise protesta, dizendo que era extremamente perigoso, já que Shan era apenas uma criança lutando contra 6 cavaleiros. Ele só sobreviveu graças a um deles ter decidido protegê-lo. O duque ri e pergunta-se. Ela realmente acredita que falsos cavaleiros salvaram Shan. Aquele homem não era nada mais do que um simples trabalhador. Elise questiona se ele está dizendo que Shan matou todos aqueles cavaleiros sozinho. O pai se aproxima de Elise e comenta que ela sabe muito pouco sobre sua pequena irmão. Ele lhe entrega uma carta e diz para ela dar uma olhada. Ela pergunta o que é e ele explica que não é, diz que é um convite para o banquete imperial. Ele quer que ela compareça em seu lugar. Seria uma boa oportunidade para ela relaxar e parar de se preocupar tanto com Shan. Ele é muito mais forte do que ela imagina e logo ela perceberá isso. Bend, a porta se fecha na cara dela. Elise caminha pelos corredores, imaginando como ela deveria não se preocupar com ela. Irmão de 13 anos. É quando alguém chama a senhorita Elise. Ela ilumina. Ao ver Cecília, que a acolhe de volta. Cecília corre e a abraça, perguntando como ela conseguiu ficar tanto tempo longe sem sequer escrever uma carta. Cecília Lin é uma cavaleira. Desde o início, ela tem apoiado, professora e amiga de Elise. Elise então pergunta a Cecília o que ela acha da mudança de cenário. Chegou a hora dos dois para ir para a cidade imperial. A cena muda para uma carruagem. Lá dentro, Nana está olhando para fora pela janela, exclamando que vê um pequeno servo. Os meninos continuam insistindo para que ela aprenda como esconder o rabo. Ela se concentra por um momento e tudo parece desaparecer. Shan pensa consigo mesmo que pelo menos sua vida fica um pouco mais fácil quando ela consegue esconder tudo. Ele pergunta se ela se lembra do que ele disse a ela. Ela responde que sim, agora ela está assim como feito. Ainda assim, ele está nervoso, certo de que ela causará alguns problemas. Então eles ouvem algo lá fora. Shan pergunta a Elkin o que está acontecendo, e Elkin relata que há alguns bandidos nas montanhas. Cara, olhe para esses pobres idiotas. Crianças, vão para casa. Isso não vai acabar bem para você. Elkin, vá lidar com eles rapidamente. Nana pergunta o que está acontecendo e Shan diz que não é nada. Antes que o bandido possa dizer qualquer outra coisa, Elkin já derrubou um com o próximo. Batida. O resto da gangue grita por seu líder e ataca Elkin. Mas ele permanece calmo, ativando uma sequência de barras consecutivas. Ah, eu conheço essa referência. Isso é About Togobald? Ele embainha a espada e todos os bandidos morrem. Agora ele é uma força a ser considerado. Com isso, Shan diz para ele voltar para a carruagem, e Elkin anuncia que eles estão indo embora. Em outro lugar, alguém bate uma folha na mesa, dizendo que é a lista de todos os convidados do banquete. Sirika agradece e é questionada se os planos não devem ser adiados.
Serika responde que não, eles precisam continuar com isso porque o homem deve morrer. Mas é curioso saber por que há tanta urgência em matar Drania Nefelis. Serika explica que ele é um predador vil que usa seu poder para atingir mulheres casadas. Os futuros rapazes. Melhor. E ainda por cima, ele é o noivo dela. Que reviravolta na história. Serika então percebe alguém comum na lista de convidados. Uma pessoa com um corpo tão frágil que raramente assiste a alguma aula. Mas um gênio extremamente raro com proficiência em 20% de todos os atributos. Lunal Reinevir, neta do mestre da Academia de Magia de Garan. Serika sabe que Lunal foi escondido do mundo como uma joia preciosa. Então, por que ela está se expondo neste banquete? Seu assessor explica que foi mestre Regins. Ele mesmo quem a enviou. Serika não está satisfeito, inseguro sobre seus planos. O que ela sabe com certeza é que algo está prestes a acontecer neste banquete. Claro, certo. Especialmente porque ela está planejando matar o noivo. Bem, ela não. Ela está enviando nosso garoto. A cena muda para a cidade conforme o grupo chega. Acidentalmente, Nana esbarra em alguém. Um homem começa a repreendê-la, perguntando o que ela pensa que está fazendo. Até que ela se desculpa e pergunta o que há de errado. Cara, se você soubesse a idade dela, não estaria sorrindo daquele jeito. Ele sai correndo. Nana comenta como todos nesta cidade são legais, enquanto Cian só quer que ela fique longe daquele canalha. Mas está claro que o problema de Nana é que ela não suspeita de ninguém. Mas está claro que o problema de Nana é que ela não suspeita de ninguém. Então Cian imediatamente percebe problemas. Suas pupilas ficaram pretas e ela diz que está com fome. Quando isso acontece, ela começa a emitir uma aura que facilita sua localização. Cian diz a Yelkin para levá-la a um restaurante imediatamente. Yelkin agarra a garota e sai correndo. Um tempo depois, ela já devorou cerca de 80 pratos. Cian comenta que pelo menos trouxe bastante dinheiro, mas que sente um estranho maná no ar. Alguém se aproxima, dizendo que é um prazer conhecê-lo, e pergunta se ele é o garoto chamado Cian Veri. Aqui vamos nós outra vez. Cian está confusa por saber o nome dele, mas ela não sabe, e pergunta quem ela é. Porém, ela simplesmente o ignora, senta-se e pergunta se ele não se importa. Nosso garoto. Diga a ela. Responda já. Ela então se apresenta como Lu9 e diz que é uma nova aluna na academia. Cian acha que já ouviu esse nome antes. Ele diz que não dá muita atenção aos juniores, por isso não a conhecia. Ela diz que é esperado, já que ninguém é tão famoso quanto ele. Enquanto isso, Nana pergunta a Yelkin se ela é amiga de Cian, e ele responde que não tem ideia. Mas ela não parece muito amigável. Lu9 comenta que parece que, visto que ele está saindo com um cavaleiro, ele deve ser um empregado. E é um grande amigo, perto de ambos. Ele tinha uma personalidade muito mais carinhosa do que ela imaginava. O protagonista apenas responde que não vê motivo para comer separado deles. No entanto, ele já percebeu que, apesar de terem acabado de se conhecer, ela o elogia demais. Então, qual é o verdadeiro motivo dela para se aproximar dele? Nesse momento, Lu9 pergunta se ele irá ao banquete imperial. Ele diz que sim e pergunta como ela sabe disso. Ela responde que é óbvio quando alguém da academia vem a este lugar. Ela diz que está feliz em saber que eles se encontrarão novamente no banquete porque ela também foi convidada. Naquele momento, Cian percebe que deve ter pelo menos alguma forma de nobreza. De repente, ela se levanta e diz que, infelizmente, tem que ir embora. Mas é melhor ele se lembrar do nome Lu9. E com isso ela vai embora pedindo para ele não esquecer. Foi então que Cian parece se lembrar dessa garota maluca. Ela é neta do grão-mestre da Academia de Magia. O que o faz pensar se aquele homem a mandou para lá. Ele lembra que em sua vida passada Lu9 morreu muito jovem, quando ainda era estudante naquele lugar. Alguns dizem que foi porque o corpo dela era muito delicado. Mas outros tinham certeza de que isso se devia aos experimentos que ela passou na Academia de Magia. O problema agora é que ele está se envolvendo com muitas pessoas que não conhecia na vida passada. O que significa que as coisas vão mudar ainda mais no futuro. E também o faz se perguntar por que parece que tantas pessoas estão envolvidas neste banquete. Algum tempo depois, Rin está arrumando o cabelo. Ela olha para Rezimuz e pergunta como ela está. Que faz sinal de positivo para ela, dizendo que ela está incrível e é a melhor versão de si mesma. Isso porque ela quer que ela já se decida, já que experimentou uma dúzia de vestidos. Mas ela pega outro, dizendo que ainda não está satisfeita. Rezimuz então diz que tem certeza de que Cheyenne já gostaria deste. Ela se vira perguntando o que seu vestido tem a ver com Cheyenne. Rezimuz apenas responde que é óbvio, já que foi ela quem enviou a imitação. A pobre menina está corada, sem saber o que dizer. Até que a empregada chega com um presente do príncipe Lunel. Rin parece um pouco confusa, já que não é típico de seu irmão fazer algo assim. Enquanto isso, Rezimuz está elogiando, dizendo que Cheyenne certamente achará isso maravilhoso. O tempo passa e finalmente chegamos ao tão falado banquete. Cheio de nobres andando por aí e nosso menino está encostado na parede com as mãos nas mãos. Bolsos parecendo legais. Ele olha para o lado e diz que se Kellen está aqui significa que Stelle também chegou. Kellen confirma isso e diz que no momento está com o príncipe Lunel. No entanto, ele tem algo a dizer. Cheyenne pergunta se algo aconteceu. Kellen apenas diz que tem um mau pressentimento de que muitas pessoas estarão em perigo, incluindo ele mesmo. Isso porque Stelle ordenou que ele deixasse a cidade imperial antes do início do banquete. Ele disse que algumas coisas aconteceriam, mas seriam por uma causa maior. Cheyenne se pergunta se Stelle estava por trás do banquete sangrento naquela época. Kellen diz que teme pela segurança de Cheyenne. Ele diz a ele para não se preocupar e deixar a cidade. No entanto, Kellen questiona se é realmente seguro para ele ficar lá. Cheyenne diz que sim e diz a ele para sair imediatamente. Com isso, Kellen recua. Enquanto isso, Cheyenne pensa que toda essa pequena bagunça está clara. Stelle era uma canalha muito maior do que ele imaginava. Karen pergunta se por acaso ele está preocupado com a vida de inocentes. Ele diz que não, apenas acha divertido o que aquele cara está fazendo. Mas o mais importante é que ele teria de adiar o assassinato de hoje.
Nesse momento, Kellen ativa sua ressonância psíquica e diz a Sirika que seu vestido parece ótimo. Bem, eu concordo. Então ele informa que a morte de hoje terá que esperar. Ela pergunta por quê e ele responde que recebeu novas informações. Este lugar vai se transformar em uma poça de sangue. Ele não consegue explicar por que eles estão sem tempo e por enquanto, ela deveria apenas manter de olho no que está acontecendo. Ela pergunta se ele tem certeza e se a fonte é confiável. Ele diz que conhece muito bem a pessoa que pode estar por trás de tudo isso e agora tem certeza. Mas ela não precisa se preocupar porque talvez seu noivo nojento também seja um dos as vítimas. Ela corre e pergunta como ele sabe que é o noivo dela. Ele apenas se vira dizendo que vai trabalhar. Mas então, por trás, Elise chama por ela. Sirika se vira, confusa, e a vê deslumbrante, dizendo que sentia falta de seu mestre. Sirika pergunta o que ela está fazendo ali e Elise diz que veio para clarear a cabeça. Mas agora ela está preocupada porque Elise também será pega nessa confusão. É quando alguém se aproxima, dizendo que vê duas lindas flores diante dos olhos. Claramente, este não é alguém que a Síria deseja ver. Aparentemente é o noivo dela, o amado Drania Neferis. Sim, pelo seu sorriso, é óbvio que ele não é uma boa pessoa. Enquanto isso, nosso garoto se aproxima de Yulkan e diz que tem um trabalho para ele. Yulkan bate no peito, dizendo que está pronto para o serviço. Cheyenne diz a ele para parar com isso, pensando que Yulkan está muito confiante atualmente. Talvez beber sangue de dragão e todo o treinamento o tenha transformado em um verdadeiro guerreiro. Ele então diz para ele ir até os aquedutos e ficar de olho na área. No entanto, Yulkan diz que está com medo porque está muito escuro. E Cheyenne imediatamente retira aquele comentário sobre confiança. Ele ordena que ele vá imediatamente e pare de dar desculpas. Mas então Yulkan diz para ele olhar para trás. Alguém extremamente suspeito o estava observando. Imediatamente, Cheyenne se move para atacar, dizendo que cuidará disso. Ele agarra alguém, apenas prevendo gritar para ele descer. Era a pobre Emily, que estava semicerrando os olhos, mas então Yulkan, pobre garota. O marinheiro muda para alguém que desce uma escada carregando uma tocha. Eles atingem o nível mais baixo e anunciam que chegou a hora. Eles pedem que todos os servos se levantem. De volta ao banquete, Arryn está lá, irritado porque alguém não apareceu. Ela toca o colar, pensando que deveria ter esperado isso dele. Mas é aí que Yulkan se apresenta e diz que é um prazer conhecê-la. Arryn reconhece imediatamente Lunavren River. Lunal disse que está honrada por ser lembrada pela realeza. Arryn sorri e diz que nunca esqueceria um prodígio do reino de Gurren. Como voz do Império, ela dá as boas-vindas a Lunal no banquete. Lunavren River elogia a gentileza de Arryn e diz que seria ótimo se Sheehan pudesse ver o quão legal ela é. Arryn, um pouco confuso, pergunta se Lunal conhece Sheehan. Lunavren River diz que passou algum tempo com ele ontem. Arryn fica confuso com a ideia de eles estarem tão próximos. Mas em vez de apenas pensar, ela acidentalmente diz isso em voz alta. Lunavren River sorri e diz que é como ela suspeitava. Ela brinca que Arryn tem uma queda por Sheehan. Antes que Arryn possa reagir, alguém grita. Os dois olham para o lado enquanto uma mulher tenta alertar os guardas, mas é atingida no pescoço. Os dois estão confusos. Lunal está confuso, perguntando-se como alguém entrou. Por que há um assassino dentro do Palácio Imperial? O mascarado olha para ela e diz que a princesa foi localizada. A cena muda para Nana se apresentando a Emily, que fica chocada. Ela cai de joelhos, arrasada ao ver que a nova empregada é mais jovem e mais bonita. Ela pergunta a Sheehan se ela está sendo substituída e Sean diz que não. Mas ele está mais curioso para saber por que Shell a trouxe até lá. Emily diz que acha que Shell a quer como empregada porque ele até a pediu para trabalhar para ele. Obviamente, Sean não gosta de ouvir isso. Vemos então o momento em que Shell a pediu para ser sua empregada. Ele diz que ela parece tão solitária desde que Sean foi para a academia. Mas de volta ao presente, Emily diz que recusou porque tem que esperar por seu senhor. Ela pergunta se ele tem certeza e ela confirma, mas Shell não desiste. Afinal, ele a trouxe para este lugar. Com isso, Sean diz a Joaquim para proteger Nana e Emily porque as coisas estão prestes a ficar perigosas. Ele lembra que em sua vida passada ela não estava neste lugar. O fato de ele ter enviado Kellan já prova que ele o observa há muito tempo. Mas ele não permitirá que seu irmão machuque seu povo. Há um caos lá fora. De repente, Emily mostra uma fita e diz a Shell. Envio como um presente para seu irmão. Ela entra em pânico porque se esqueceu de entregá-lo. Mas Nana percebe algo estranho. Algo vermelho está vazando do cristal dentro. Parece ter um cheiro específico. Em outra parte do castelo, alguém embainha uma espada. É Eshel falando com o príncipe, dizendo que tudo começou. O príncipe sorri de volta, dizendo que o dia pelo qual eles estavam trabalhando finalmente chegou. Eshel elogia os cavaleiros enviados pelo príncipe e diz que os destinatários também devem ter recebido seus presentes. O príncipe sorri novamente e diz que com tudo isso o império sairá do declínio. O irmão honesto concorda, dizendo que é hora de mostrar tudo. De quem o império realmente precisa. De volta ao banquete, alguém está dizendo a todos para correrem por aqui. É Arryn incentivando-os a evacuar e deixar os guardas cuidarem disso. Lunal diz a ela para correr também, mas Arryn diz que ela precisa tirar todos de lá primeiro. Sua amiga diz que se juntará a ela e Arryn agradece. Enquanto isso, o homem mascarado está atacando todos os guardas. Ouve-se um grito e, ao olhar para o lado, vê mais inimigos chegando. Outro cavaleiro é morto e o homem não sabe o que fazer. Até que alguém chame o comandante. Eles alertam que a área está repleta de mandrágoras, criaturas de alto nível. O problema é que esse tipo de monstro só deveria existir nas linhas de frente. Então, o que isso está fazendo aqui? Enquanto ele se desespera sem solução, uma das criaturas é completamente destruída. É Sirika, deslumbrante e forte, dizendo-lhes para evacuarem. A pobre comandante pergunta se ela é instrutora da academia. Sem perceber que alguém se aproxima por trás dele. Mas pelas costas, ele chega e corta a ameaça ao meio. Ela diz a ele para correr e deixar isso com ela. Esse é o verdadeiro poder do humano, pessoal. O general manda todos os cavaleiros correrem e ajudarem os que estão evacuando.
Porém, as mandrágoras continuam atacando e as duas se preparam. É quando o outro passa por eles por trás e eles percebem que estão sendo ignorados. O ataque está indo direto para Eren. Cirika avisa que a princesa é o alvo. No momento em que Eren está prestes a perder a cabeça, o general a salva. Ele ordena que todos protejam a princesa. Mas, cara, um pouco de sangue espirra em seu rosto e ela começa a chorar. Aí vem a tristeza. Ah, é apenas o general. Nós não nos importamos com ele. Pobre rapaz. Mas Eren está chateado com a morte do capitão Maurice. Ela implora a Maurice para não morrer. Ela percebe que ele morreu com sua expressão séria intacta. Ela começa a se culpar, dizendo que está tudo bem. É tudo por causa dela. Enquanto isso, Lu9 lança uma explosão de água. Combinado com uma explosão de vento, cria um tsunami. Eren está impressionado com o fato de um aluno do segundo ano poder usar magia de fusão. Lu9 diz que é tarde demais para aquele cara e que Eren precisa evacuar imediatamente. Ela está um pouco triste, mas as mandrágoras estão se aproximando e é melhor correr. Os guardas pedem que ela saia rapidamente, garantindo que eles cuidarão disso. Eles não permitiriam que o sacrifício do capitão fosse em vão. Lu9 começa a gritar para ela começar a se mover. Eren fecha os olhos e diz que nunca esquecerá seu sacrifício. De repente, os cavaleiros são cercados por uma aura dourada. Eren diz que ela lançou uma barreira temporária sobre todos por causa do veneno das mandrágoras. Mesmo um simples toque poderia ser fatal, então isso os protegeria. Ela ordena que nenhum deles morra. Os homens sorriem e agradecem, mas têm aquela expressão de sim, vamos morrer. Mas lá vão eles, atacando as mandrágoras. Corte aqui. Corte aí. Então um deles é empalado no peito. Todo mundo é deixado de lado. Elise diz a todos para saírem do caminho e desencadeia um ataque congelante. Ela corre em direção a Eren, dizendo que precisa ir embora agora. No entanto, Eren não tem ideia de quem é essa mulher e Elise. Se apresenta como Elise da Aos Verde. As mandrágoras rugem, mas Cirika salta e corta tudo. O problema é que ninguém na academia pode saber que ela usa uma adaga. Se o fizerem, começarão a associá-la ao grupo da névoa. Infelizmente, dada a destruição ao seu redor, não é hora de se preocupar com isso. Ela usa um ataque que nosso garoto já usou antes, 8 golpes de Petre. As mandrágoras finalmente param de se mover. Mas o que o cavaleiro não vê é um assassino logo atrás dele. Oh, espere, não há mais assassino. Ele foi cortado ao meio. Cirika manda eles pararem de baixar a guarda porque há muitos inimigos por perto. Ela só espera que Elise possa evacuar todos com segurança. Mas o que ela quer saber é qual é essa sensação terrível que está sentindo. Correndo pelos corredores, Eren está mais preocupado com o fato de Elise ser irmã de Xian. E ela começa a perceber que também não tem ideia de onde ele está. É quando a parede explode e uma criatura aparece na frente deles. Elise acha estranho que os monstros apareçam exatamente onde estão. O problema é que um rastreador é um monstro cavaleiro de alto nível. Eren ativa uma armadilha de corrente enquanto Luna usa uma lança de fogo. Os pés da criatura ficam presos, forçando-a a se defender da lança. Elisa fica impressionada. Ela está impressionada com o fato de as duas garotas estarem longe de serem fracas. Ela decide que precisa mostrar aos juniores da academia que ela também é forte. A criatura ruge e envia um ataque azul em sua direção. Luna ativa uma barreira protetora e Elise aparece atrás dela. Mas é claro que, antes de atacar, ela fala uma frase épica. Ela declara que, como cavaleira da Ausvirt, fará com que esta criatura se arrependa de tudo. Ela ativa uma lâmina de água e corta o braço da criatura. De volta ao corredor, Cirika limpou a área. Finalmente, parece que ela matou o último deles. Ela se aproxima para remover uma máscara, pensando que esses assassinos pareciam monstros. E então ela se assusta. Esses assassinos são na verdade fantoches. Um longo feitiço proibido permite que alguém controle os corpos dos mortos. E controlar tantos requer uma pessoa incrivelmente poderosa que se preparou por muito tempo. Algo nesta escala certamente não foi feito por apenas uma pessoa. Talvez alguém esteja tentando iniciar uma guerra. Alguns dos assassinos são mortos e alguém pergunta se estes são os últimos. Um homem cai com a espada no chão e 2 cavaleiros se aproximam por trás, perguntando se Sua Majestade está bem. Ele diz a eles para não se preocuparem, pois pelo menos os tem ao seu lado. Um deles, Eshel, oferece ajuda e diz que vai ajudar Sua Majestade. Enquanto isso, o loiro fica apenas observando. O loiro viu diz para não se preocupar porque os cavaleiros cuidarão do resto. O rei não precisa se preocupar. Eles vão ficar de olho nele. O rastreador é finalmente morto e Lasse se pergunta de onde vêm todos esses monstros. Mas de repente, eles estão cercados por um bando de assassinos novamente. Naquele momento, Amy entrega o presente de Eshel para Cian. Nelkan comenta que acha isso muito estranho. Afinal, Eshel nunca enviou um presente a Shan. Ele sempre percebeu que seu chefe nutre uma espécie de ressentimento em relação ao irmão. Algo que parece muito mais profundo do que simples rivalidade entre irmãos. Mas então Karna os avisa que eles precisam fugir. Algo extremamente perigoso está vindo em sua direção. Amy, confuso, pergunta por que os olhos das meninas são assim. E então, de repente, a parede atrás deles explode. Ele se vira e diz a ela para se esconder. Outra criatura de alto nível apareceu naquele lugar. Em outra parte do castelo, o restante dos convidados entra em pânico e tenta escapar. Entre eles está o marido covarde de Cirika, com medo de morrer. Ele conseguiu ser um dos primeiros a fugir, mas logo na saída, um grupo de assassinos estava esperando. Ele não pode morrer lá, não importa o que aconteça, porque está aguardando ansiosamente. Passando bons momentos com sua futura esposa. Ele pergunta ao homem ao seu lado se a porta dos fundos é realmente segura, ao que o homem confirma. É, mas quando ele está prestes a buscar mais garantias, algo atravessa sua cabeça. O homem é separado de seus sentidos em um instante. A multidão grita de terror enquanto o corpo do homem desaba como lixo descartado. Todos presumem que este é o fim para eles. É quando uma gota azul aparece e Elise ativa uma explosão de água. Ela chama Luna para lançar um feitiço de congelamento, criando pontas de gelo que perfuram todos os assassinos.
Os cavaleiros ficam ali, estupefatos, sem saber quem essas duas mulheres são. A Renda dá um passo à frente com confiança e se apresenta como Elise da Casa Verde. Essa garota adora anunciar seu nome. Um dos cavaleiros avista Arryn e comemora sua sobrevivência. Enquanto isso, Luna luta para se levantar, garantindo a todos que ela se recuperará em breve. Ela lamenta que o próximo ataque comece a qualquer momento e que eles precisem escapar. Os cavaleiros dão um passo à frente, jurando proteger a princesa. Os nobres por trás deles estão todos implorando pela vitória. Mas Arryn diz a eles para não se preocuparem. Ela dará tudo. Ela tem que parar o inimigo. Ela percebeu que não importa quantas vezes eles os matem, os inimigos continuam reaparecendo. É como se estivessem rastreando algo entre eles. O que poderia ser? Nada de suspeito naquele colar no pescoço, certo, Arryn? De volta com Emily, um gigante entra na sala. Ela implora a Yulkan para fazer algo ou eles morrerão. Mas Yulkan não consegue entender por que monstros de alto nível estão aparecendo no Império. Mesmo assim, depois de ter sido protegido tantas vezes por Sherhan, é a vez dele proteger alguém. O único problema é que Emily está agarrada a ele com muita força. O gigante ruge e Yulkan diz para ela recuar. A criatura avança para atacar e ele consegue bloquear com sua espada. Ele está animado, pensando que poderia lidar com isso, até ser atingido por uma série de golpes. Emily pergunta se ele tem certeza e ele insiste que irá protegê-los. A criatura se lança para morder os dois. Yulkan, não vendo saída, pede desculpas a Sam. Mas o gigante leva um soco no rosto e cai no chão. Yulkan fica chocado e Emily pergunta o que foi aquilo. Claro, você já sabe. Nana está se transformando novamente, revelando sua verdadeira forma. Enquanto isso, em outras partes do castelo, os assassinos continuam atacando Arryn. Os cavaleiros lidam com alguns enquanto os outros cuidam do resto. O problema é que parece não ter fim e quem orquestrou isso planejou excepcionalmente. Bem, nesse ritmo, as revistas logo começarão a cair. Arryn percebe que precisa encontrar outra solução. É quando um dos cavaleiros leva um golpe no rosto e sua máscara cai no chão. Elise percebe que eles estão lutando contra fantoches ou mortos-vivos controlados por magia. Ela começa a pensar na maneira mais eficiente de lidar com a magia negra. A primeira coisa que vem à mente é a magia sagrada da luz de Lumendel. Ela sabe que só há uma maneira de fazer isso. Ela chama Arryn e pede que ela abençoe sua espada com magia de luz. Arryn hesita, explicando que isso removeria a proteção do cavaleiro. Os cavaleiros dizem a ela para não se preocupar e ele manterá a linha por contanto que puderem. Enquanto eles puderem, provavelmente significa que morrerão no segundo em que ela levantar a magia, mas tudo bem. Agora, a espada de Elisa brilha intensamente com a bênção. Combinar elementos como ela fez com Lunal foi um desafio. Mas combinar magia com arte espiritual é muito mais fácil. Leva tempo, mas ela finalmente se prepara para dar tudo de si com este golpe. Enquanto isso, me pergunto onde Shan está. É melhor que ele esteja fazendo algo realmente importante. E lá está ele, cortando marionetes e mandrágoras. Nossa querida Shan sabe que tudo isso está ligado de alguma forma a Eshel. Ele está convencido de que Boris começou a trabalhar sob a influência de Eshel. Karen comenta que nunca pensou que ainda existissem humanos com esse nível de necromancia. Shan explica que quem gosta desse tipo de magia também tem outro método preferido. Usando pedras de criaturas fortificadas para criar novos monstros. Karen menciona sentir aquela magia emanando de uma determinada direção. Shan nota que o lugar está uma bagunça, mas antes de resolvê-lo ele precisa trocar de roupa. Enquanto isso, Elisa canaliza um poder imenso. Lunal o reconhece como o espírito de Merion. Ela está perplexa sobre como Elisa o convocou. O poder mágico e espiritual são extremamente instáveis. Ela lamenta que Elise precise parar ou seu corpo não aguentará. Merion coloca a mão na cabeça de Elisa e pergunta por que ela está com tanta pressa. Ela comenta que é uma pena que uma criança abençoada por Pruin enfrente um destino tão cruel. Ela prepara os braços e se declara extremamente irritada. Com um único gesto, ela cria uma explosão, obrigando todos a recuarem. Eren fica impressionado com o poder absoluto de um movimento tão simples. O problema é que, à medida que assassinos são mortos, outros são reanimados. Eren implora para Elise parar antes que ela acabe morrendo sozinha. Mas Elise sabe que precisa terminar isso antes que as coisas piorem. Ela resolve aproveitar ao máximo a invocação espiritual. Ela prepara um ataque usando todo o poder do rei espiritual. Mas de repente, alguém agarra o braço dela. A deusa faz uma pausa por um momento, deixando Elise confusa. Ninguém sabia quem era essa pessoa. Quem poderia ser essa figura misteriosa? Elise se pergunta quem seria esse tipo totalmente diferente de fantoche. E ela não tem ideia do que é essa névoa negra que os cerca. O problema é que ela não consegue se mover nem mesmo puxar a mão. Cheyenne fica parado enquanto sua aura a envolve. A deusa então diz a ela que é hora de se despedir. Parece que sua jornada terminará em breve. Cheyenne solta o braço de Elise e ela cai no chão, tentando entender que tipo de névoa é essa. À medida que a deusa desaparece, ela diz a Elise para lembrar que ela é sempre bem-vinda em Purvina. Eren ainda está confuso e Luna comenta que a figura bloqueou a manifestação do espírito de Elise. Os assassinos começam a avançar novamente. Pobre Elise, agora incapaz de se defender. Não se preocupe, tem um cara legal por perto para cuidar de tudo. Agora, Eren percebe que o homem à sua frente não é um inimigo. Cheyenne continua derrubando inimigos até fazer uma pausa por um segundo. Como ele suspeitava, as criaturas parecem segui-los. Cheyenne fica surpreso com o cheiro de algo vindo da princesa. Ele pergunta a Karen se ela sente algo incomum na área. Karen menciona ter sentido algo mágico em 9. Cheyenne pede outra coisa e Karen finalmente diz que é a energia de uma criatura mágica emanando do colar da princesa. Ele diz a ela que precisará da ajuda dela enquanto avança. Cheyenne bate no chão, criando uma distorção espacial. Um domínio de névoa começa a se espalhar. Os bonecos começam a se desintegrar em fumaça e os cavaleiros ficam alarmados conforme o espaço ao seu redor muda.
À medida que as criaturas tentam avançar, elas ficam presas no chão e parecem morrer. A lista percebe que a névoa está consumindo os bonecos. Em questão de momentos, toda a área fica em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Eren fica intrigado ao ver como alguém consegue lidar com tantas criaturas ao mesmo tempo. É quando ela percebe Lu9 no chão. No momento em que ela pensa em ajudá-la, Cheyenne aparece atrás dela. Todos se voltam para a princesa, mas ela já está com uma faca no pescoço. Eren sente uma estranha familiaridade com esta figura misteriosa. Ele bate no colar, arriscando até mesmo sua localização no pescoço dela. Todos gritam pela princesa, mas de repente ela desaparece. Ele reaparece ao lado de Lu9 e Eren entra em pânico. A princesa pede que ele dê um passo para trás e lança um raio de luz. O ataque o atinge diretamente, mas ele apenas se transforma em névoa. Cheyenne então deixa uma mensagem dizendo a todos para não se preocuparem porque ele tem intenções nobres. Ele garante que as criaturas não seguirão mais ninguém desde que a joia foi destruída. Ele instrui todos a irem para a entrada da frente, que ele já desobstruiu. Um cavaleiro se aproxima de Eren, perguntando se ela está ilesa. Ela está mais focada em descobrir quem era essa pessoa, mas garante que está bem. Ela então pergunta sobre Elise e Lu9. Ambos estão se levantando e Elise sugere que corram até a entrada. Eles tentam descobrir quem era o estranho depois, por enquanto a prioridade é salvar as meninas. No entanto, Lu9, com sua sensibilidade mágica, parece reconhecer o Sr. Cheyenne. De volta com Nana e o gigante cai derrotado no chão. Emily está tremendo, questionando se Nana poderia realmente ser uma empregada doméstica. E Elkin admite que não tem ideia, já que Nana nunca fez nada parecido antes. Ela não apenas matou a criatura, mas também a estava devorando. Na vida passada de Cheyenne, rumores cercavam o verdadeiro propósito do banquete. Muitos acreditam que foi orquestrado pela princesa Eren, desesperada para herdar o trono. Mas agora Cheyenne entende que o colar que a princesa lhe deu não é o que ela queria. Mas agora Cheyenne entende que o colar dado a ela por Eshel era parte de um grande... Juntamente com o príncipe, Eshel eliminou as criaturas e foi aclamado como heróis do Império. No final, foram eles que mais se beneficiaram com este incidente. Karen pergunta se Cheyenne está sugerindo que os dois planejem tudo, sacrificando tantos. Vive por algo assim a faz pensar que os humanos são piores que os demônios. Shan responde que isso é apenas o começo. Ele acrescenta que não é muito diferente, tendo participado de numerosos massacres em sua vida passada. Karen então pergunta se ele já está saindo. Ele diz que sim, pois Nana deve estar esperando por ele. Os cavaleiros imperiais. Deve ser capaz de lidar com o resto. Kara menciona algo que a está incomodando. Nosso menino pergunta o que é. Ela diz que o cheiro do colar da princesa combina com o que Emily trouxe. De volta à sala, Nana comenta sobre um perfume delicioso vindo de Emily. Emily entra em pânico, insistindo que ela não é tão boa quanto parece. Enquanto isso, Elkin não consegue entender por que Nana de repente se transformou em um monstro. Pior, ela está tentando matar Emily por algum motivo desconhecido. Ele precisa impedi-la de alguma forma. Mas ele não consegue erguer a espada contra ela. Nana dá um pulo, gritando que não consegue se controlar. E Elkin fecha os olhos. Incapaz de encontrar uma solução? Sion intervém e leva um golpe nas costas. Karen foge atrás de Emily e Sam diz a ela para resolver a situação rapidamente. Karen retira o colar e joga no chão, antes que Emily possa reagir. Karen esmaga-o sob os pés. Karen ordena que Nana acorde e volte à realidade, lembrando-a de que seu senhor está lá. Lentamente, Nana reverte, confusa sobre o que aconteceu. Ela vê a destruição nas costas do menino e pergunta se foi ela quem causou isso. Sam a tranquiliza, dizendo que está tudo bem, não dói e que não foi culpa dela. No entanto, ela cai no chão em lágrimas, chorando por não ter feito isso. E Elkin e Emily ficam sem palavras, enquanto Sion simplesmente diz que eles deveriam ir embora, já que o lugar está um caos. Enquanto isso, o príncipe Sevilus se pergunta o que está acontecendo. Os corredores deveriam estar repletos de monstros, mas não há sinal deles. O rei comenta que as criaturas desapareceram e Sevilus comemora, dizendo que eles são incrivelmente sortudos. Porém, Eshel já percebeu que algo está errado. É quando eles ouvem alguém chamando pelo pai. É Eren e seu grupo emergindo em segurança. Pela mandíbula cerrada de Eshel, fica claro que ele não está satisfeito. Ele abraça seu pai, expressando alívio por ele estar seguro. Ela então percebe seu irmão, Lunel, parado por perto. O rei explica que foi graças a Lunel e Eshel que eles conseguiram ficar seguros. Sevilus comenta que é bom saber que ele não morreu. Eren responde que sente o mesmo, embora ela tenha muitas perguntas para ele. Ela sabe que não é a hora. Os cavaleiros se aproximam para proteger Eren e prestam homenagem ao rei, que lhes agradece por proteger sua filha. Eren olha e percebe Eshel sussurrando algo para Sevilus. Ela sabe que eles estão planejando algo. De repente, Sevilus se vira e coloca uma espada no pescoço de Lunel. Ele declara que tem certeza de quem está por trás de tudo isso. Deve ser a neta do grão-mestre da academia de feitiçaria. Ele anuncia que a partir de agora ela está presa. Elis fica perplexa, incapaz de entender o que o príncipe está pensando, enquanto Eshel permanece em silêncio. Os Caim e ele ordenam que Sevilus abaixe sua espada, exigindo saber o que ele está fazendo. Mas o príncipe argumenta que a situação é clara. O reino de Garen orquestrou isso para derrubar Azif. Ele afirma que Lunel foi enviado para criar caos e assassinar o Marquês. Lunel questiona quais evidências ele possui para apoiar tais acusações. Eshel de repente menciona a detecção magia estranha perto de sua localização ontem. O rei pergunta se isso é verdade e exige uma explicação. Sevilus afirma que eles a convidaram de boa fé, mas sempre ficaram de olho nela. E com as evidências que possuem, era apenas uma questão de tempo até que a verdade viesse à tona. O Caim reconhece isso e diz-lhes para lidarem com isso. Sevilus garante que sim. A pobre Lunel percebe que caiu em uma armadilha. Ela se pergunta se isso fazia parte da história de seu avô. Plano. Lunel e os demais da Academia Garan são presos. Enquanto isso, Résimo, que foi separado do grupo durante a batalha, está com os nobres cavaleiros.
No dia seguinte, um funeral é realizado na capital para todos os que morreram no massacre. Embora Shan tenha reduzido significativamente o número de mortos em comparação com sua vida passada, o dia ainda é lembrado como banquete sangrento. Algum tempo depois, Elise está aplicando bandagens em Caim. Shan diz que ela não precisa. Mas ela insiste, dizendo que é o mínimo que pode fazer. Ela expressa alívio por ele ter conseguido escapar dos monstros, que eram incrivelmente perigosos. Ela também menciona que se não fosse por aquele homem, ela também não teria sobrevivido. Mas ela está curiosa sobre quem ele era. Ela comenta que o homem era estranhamente do mesmo tamanho de Caim. Zumbir. O Zumbir. Que coincidência. Ela então comenta que notou que o físico dele melhorou significativamente. E pelas lesões, fica claro que ele vem treinando bastante. Shan se vira, concordando sem jeito, e ela o provoca, perguntando por que ele está corando. Shan sai correndo, dizendo a ela para parar de provocá-lo. Nesse momento, Eshel aparece, comentando que os dois estão tão perto como sempre. Ele pergunta se Shan está bem, que responde que está bem e agradece por sua preocupação. Elise percebe que Shan parece estar se preparando para alguma coisa. Shan então pergunta a Eshel sobre o andamento da investigação. Elise se pergunta se Shan também escolheu ela então andamento da investigação. A natureza perturbadora de Eshel, que lhe causa arrepios na espinha. O loiro explica que ele é lá precisamente por causa da investigação. Eles encontraram uma pulseira no quarto de Lunov contendo um dos as pedras que atraíam as criaturas. Lunov alegou que era um presente. Shan comenta que se for esse o caso, eles deveriam se concentrar em rastrear o suspeito. Eshel concorda e pergunta se Shan ele mesmo recebeu quaisquer presentes. Shan diz que não se lembra de ter recebido nada e pergunta se ele já identificou quem deu a pulseira a Lunov. Eshel revela que eles acreditam que foi um comerciante que frequentava o palácio. Mas o comerciante foi encontrado morto, mais cedo naquele dia. É por isso que eles estão trabalhando incansavelmente para descobrir a verdade. Prensa Eshel, Shan novamente, perguntando se ele tem certeza absoluta de que não recebeu nada. Shan sabe que isso não é uma investigação genuína. Eles estão apenas procurando alguém em quem culpar. Em outro lugar, Emily está sentada em um banco quando um homem se aproxima dela. Shan sabe que está em perigo. De volta ao quarto, alguém reclama de dor de cabeça. É pecado. Elise insiste que não se recuperou totalmente e precisa descansar. Ela diz a Eshel que Shan está com uma lesão nas costas e está perdendo muito sangue, então ele deveria ir para a enfermaria. Eshel concorda e pede licença. Mas Shan afirma, novamente, que ele não se lembra de ter recebido nada. Afinal, qualquer um que tentasse obter perto dele não teria sobrevivido ao massacre. Eshel agradece pela resposta, pensando em ele mesmo disse que teve sorte de a garota não ter entregado o item. Pelo menos isso lhe poupa o trabalho de eliminando outra pessoa. No entanto, ao mesmo tempo, isso frustra porque Cian deveria morrer. No banquete, Elise de repente chama nosso garoto Shan e lhe dá outro tapa nas costas, ordenando-lhe que se deitasse. Mas então vemos sangue pingando no chão e uma empregada pergunta por que ele está fazendo isso. Ela diz que fez tudo o que ele pediu, entregando o colar para a princesa. Ela implora, Xing diz, contar a alguém sobre isso. O homem responde que é por isso que o papel dela termina aqui. E agora? Ele deve completar sua tarefa para terminar o que foi iniciado. Afinal, toda essa preparação só o enche de raiva. Ele faz um corte limpo e diz a ela para descansar em paz. Ele faz uma pausa, percebendo que ele esqueceu alguma coisa. Abrindo seu fio sombrio, ele murmura que realmente precisa aprender para lidar com corpos. Surgem criaturas com incontáveis olhos, que ele ordena que devorem restos. Parece que alguém pegou emprestado um poder direto do livro desse bibliotecário obscuro. De volta com Emily, um homem se aproxima e ela olha para trás. Ah, relaxe, é Yelkin, ou melhor, Brian, trazendo algumas maçãs para ela. Essas pessoas realmente sabem como criar suspense. Ele se senta, comentando como o tempo está bom. Mas Emily quer saber quanto tempo eles ficarão aqui. Brian responde que eles permanecerão até que Cian dê ordem para retornar. Ah, é o momento em que Emily entregou o presente de Eshel. No momento em que Cian viu, ele imediatamente soube o que era. Ele o destruiu e disse a Emily para ouvir com atenção. Nem a cidade imperial nem a casa Verte seriam mais seguras para ela. Ela deveria se esconder até que novas instruções fossem dadas. Ele ligou para Brian, explicando que estava extremamente ocupado e precisaria dele para protegê-lo. Emily, claro, cuidar de Nana também. Ele disse que eles precisariam ficar separados por algum tempo. Agora, só depois de tudo isso é que finalmente descobrimos que o nome dele não é Yelkin. É Brian. Brian está preocupado, percebendo que nunca viu Cian sorrir daquele jeito. Emily pergunta se Nana está bem e Brian explica que ela está tendo problemas para dormir, mas parece estar se recuperando. Emily reflete sobre o quanto aconteceu desde que Cian chegou a este lugar. É uma loucura pensar que a empregada dele tem sangue de dragão, mas isso só a faz querer ajudar ainda mais Cian. Brian concorda, mencionando que está pensando mesmo. Embora ele esteja distraído, lembrando-se do momento em que ela agarrou seu braço. Ele está envergonhado, perguntando-se por que aquele momento ficou gravado em sua mente. Emily declara que juntos farão o melhor por Cian. Brian cora e sorri, concordando. A cena muda para Seveluz questionando seu pai. Ele exige saber o que ele quer dizer com esta decisão. Seveluz insiste que as evidências são inegáveis e que eles não podem deixar o suspeito escapar. O rei, porém, calmamente diz para ele relaxar, explicando que a decisão já está tomada. Seveluz o acusa de ter feito isso. Ele o alerta sobre ser fraco, dizendo que nunca manterá o domínio sobre o continente. Com esta abordagem, quase levando uma pancada na cabeça, o rei ordena-lhe severamente que fique em silêncio. O rei reconhece as ambições de Seveluz de domínio continental como nobres em teoria. Mas ele lembra que o Império Yuzuf faz fronteira não apenas com o reino de Garan, mas também com o mundo demoníaco Aspana e Proena. Começar uma guerra com Gar os deixaria vulneráveis em todas as frentes. Mesmo que, por algum milagre, conquistassem o continente, o custo em vidas seria astronômico. Como imperador, ele se recusa a escolher. Seveluz, no entanto, persiste, alegando que existem evidências claras
O rei pergunta se ele está se referindo à pedra obscurante, o que pega Sevelus desprevenido desde então. Ele não esperava que o rei soubesse disso. O rei comenta que sua expressão diz tudo. Desde a infância, Sevelus nunca soube parar quando não conseguia o que queria. Sevelus, tremendo, nega saber de qualquer coisa. O rei ordena que ele fique quieto, questionando como ele caiu tão baixo. Ele declara que, neste momento, Arryn está muito mais qualificado para o trono do que Sevelus. Finalmente, ele ordena que Sevelus deixe. Sevelus deixará sua presença imediatamente. Obviamente, Sevelus não gosta de ouvir o nome de Arryn. Para ele, aquela criança maldita está estragando tudo. Do lado de fora do quarto de Arryn, alguém pergunta o que o príncipe está fazendo ali. A porta se abre e Rezimus sai, explicando que a princesa ainda está se recuperando. Mas Sevelus responde dando um soco no rosto dela, derrubando-a no chão. Arryn o confronta, exigindo saber o significado disso, enquanto ele ri loucamente. Como o Coringa. Olhando para ele, ela pergunta calmamente se ele está aqui para vê-la ou se há algo. Se não, ele quer ouvir dela. Sevelus fica subitamente assustado. Sua aura é diferente. Ela não parece a mesma pessoa que ele conhecia. Arryn então declara que talvez queira ouvir que ela, Arryn Sevelus, não recebeu nada de seu irmão. O príncipe estremece ao perceber que sabe tudo. A cena muda para o rei perguntando a Arryn se ela tem certeza de que não sabe nada sobre o assunto. Ela confirma. O rei explica que o colar que ela carregava não era uma joia comum. A pedra dentro dela, embora rara, é originária de um clã de usuários de magia negra. É algo usado para atrair e controlar criaturas. Ele recebeu a notícia da cidade imperial de que alguém comprou secretamente este item. Os dois suspeitos são o comerciante Gilberto e a empregada doméstica Marilda. No entanto, ambos estão mortos ou desaparecidos. O rei achou estranho que tanto o comerciante Gilbert quanto a empregada Marilda tivessem frequentes encontros com Sevelus. Ele pergunta novamente a Arryn se ela tem certeza de que não recebeu nada de seu irmão. Brincando com os dedos, ela responde calmamente, não. Ela não recebeu nada de Sevelus. No entanto, ela comenta que agora que encontraram a origem dessas pedras, Luna deveria ser liberado. Ela pede ao pai que liberte a garota que salvou inúmeras vidas no banquete. O rei concorda e diz que ela não precisa mais se preocupar com isso. Arryn sabe que se ela revelar Sevelus, Arryn diz que Sevelus era quem estava por trás do colar. A vida das pessoas ao seu redor se tornará muito mais perigosa. O rei poderia não executar Sevelus, o que significa que ele permaneceria vivo e capaz de prejudicar aqueles próximos a ela. E ela está cansada de ficar parada enquanto as pessoas de quem ela gosta sofrem. De volta ao presente, ela pergunta a Sevelus se ele está satisfeito com o resultado. Ele responde presunçosamente que sim, ele é. Exatamente como ela disse, ele nunca lhe deu nada. Arryn afirma isso, afirmando que foi exatamente o que ela disse ao pai. Sevelus então questiona o tom dela e sugere que se alguém ouvir, pode pensar. Ele fez algo errado. Chocantemente sugere que eles calem a boca de sua amiga. Arryn simplesmente responde que é uma pena para ele. Mas ela tem uma visita agora. Sevelus pergunta se essa pessoa é realmente tão importante e ela diz, sim, mais importante que você. Entra Cian, que pede desculpas por ouvir a conversa. Pego de surpresa, Sevelus não o sentiu e se pergunta por que ele está aqui. Cian, com seu comportamento indiferente de sempre, diz que ouviu tudo. Sevelus exige saber há quanto tempo ele está escutando. Cian responde com indiferença que não tem muita presença, então está parado. Lá o tempo todo. Sevelus estala. Ele não está com disposição para jogos e chama Cian de ousado por falar com um príncipe de tal maneira. Uma maneira. Mas Cian apenas pergunta calmamente, e o que você vai fazer a respeito, planejando silenciar? Eu também? Sevelus começa a se perguntar se os rumores sobre o noivado dos dois são verdadeiros. Mas percebendo a tensão, ele rapidamente muda de marcha. Ele sabe que não há nada a ganhar em tornar Cian Vert um inimigo. Ela não é apenas filha do aliado de seu pai, mas também tem o favor de Eshel. Em uma conversa anterior com Eshel, Sevelus explicou que queria eliminar Arryn porque ela estava ameaçando sua posição no trono. O que ele não conseguia entender era por que Eshel queria lidar com seu próprio irmão, dado a confiança inabalável de seu pai nele. A resposta de Eshel foi assustadoramente simples, porque ele me incomoda. Eshel estava convencido de que Cian guardava segredos além da compreensão humana. De volta ao presente, Sevelus comenta que Nauni entende o que Eshel quis dizer. Ele não sabe por quê, mas uma aura imensamente poderosa irradia desse garoto. Mudando de expressão, Sevelus levanta as mãos e diz que foi tudo um mal-entendido. Agora que a confusão foi esclarecida, vamos nos despedir dele. Cian relaxa um pouco, notando que Sevelus não é totalmente depravado. Sevelus não sabe o que fazer, ele ainda não é totalmente depravado. Ele lembra como, no futuro, Sevelus seria chamado de Imperador Louco, cometendo atos que aterrorizaria qualquer um. Ao partir, Sevelus ainda pede desculpas a Rezimus, que o perdoa, pedindo apenas que eles terão mais cuidado no futuro. Finalmente, a porta se fecha. Arryn amaldiçoa seu maldito irmão e agradece a Cian. Mas Cian diz que foi Arryn quem cuidou de tudo. Ela sorri e diz que só agiu com confiança porque sabia que ele estava por perto. Cian se senta, alegando que está cansado de ficar em pé. Arryn ajeita o cabelo nervosamente, murmurando que está tudo bem se for esse o caso. Rezimus fica perplexo porque Cian não percebe o óbvio, enquanto ela elogia como composto ele estava diante do príncipe. Cian começa a sair, dizendo que agora que Sevelus sabe que eles são aliados, Arryn não enfrentará muitos riscos. Rezimus se despede dele, percebendo que ele só veio a negócios e já se foi. A cena muda para Sevelus questionando Eshel sobre o que eles farão a seguir. Sevelus jura que o plano era perfeito, mas as pessoas que eles queriam ver mortas ainda estão vivas. Pior, ele perdeu totalmente a confiança do pai. E para ele deveria ser o salvador sagrado do Império. Uma voz interrompe, dizendo que o plano não foi totalmente um fracasso, é Boris se apresentando para o serviço. Ele pede desculpas pelo atraso, explicando que estava cumprindo uma missão para Lord Shelley.
Sevelus menciona ter ouvido que Emily se escondeu e pergunta o que é esse negócio de frutas. Ele se referiu sobre. Boris admite que subestimaram as pessoas que cercavam a princesa Arryn. Sevelus se irrita, acusando Boris de sugerir que eles deveriam refletir sobre suas ações. Boris pede desculpas e esclarece, mostrando um cristal. Ele explica que contém a magia usada pelos aliados de Arryn. A maior parte é comum, mas então uma névoa escura começa a emanar do cristal. Sevelus declara que esta é uma magia extremamente rara e potencialmente perigosa. Alguns podem até chamar isso de magia negra. É o poder de uma lâmina mágica amaldiçoada. Sevelus fica surpreso ao saber que um dos aliados de Arryn punha algo tão blasfemo. Enquanto isso, cortamos para uma cena cômica de Yelk encarando uma criatura azul em um prato. Ele pergunta a Emily que tipo de gratinado ela disse que estava fazendo. O mais estranho é que Shan e Nana estão comendo com calma. Emily alegremente diz a eles para irem com calma. Yelkin, porém, se pergunta se a comida está realmente se movendo. Shan comenta que ele está farto e satisfeito. Ele se desculpa, explicando que Shan está reclamando que precisa ir embora antes que Shell descubra este lugar. Ele só veio verificar os três, mas o perigo ainda é muito grande. Shan explica que colocou pessoas para ficarem de olho nos arredores da casa, fazendo com que é o lugar mais seguro por enquanto. Ele ri, mas Emily pede que ele prometa que voltará. Ele a tranquiliza para não se preocupar e instrui Brian a cuidar dos dois enquanto ele está fora. Brian, pouco entusiasmado com a comida estranha que estão comendo, murmura que aceitará bem cuidar deles. Do lado de fora da casa, Surika aparece e comenta sarcasticamente sobre seu tempo livre para passeios. Ela exige uma explicação. O banquete sangrento, a morte de seu noivo, como Sian sabia que tudo isso iria acontecer. Ela o avisa para ter cuidado com as respostas, pois ela pode acabar se tornando sua inimiga. Ela pergunta novamente, quem exatamente é Sian Verde? Shan simplesmente responde, por que isso importa? O Marquês já era um alvo. Surika retruca que isso é muito importante, pois ele poderia ser espião de outra organização. Shan pergunta o que ela planeja fazer se for esse o caso. Ela desembainha a espada, declarando que a resposta é óbvia. Ela ataca ele, mas Karen intercepta o ataque. Surika exige saber se o Marquês já é um alvo. O Marquês já é um alvo. Karen a lembra da última vez que brigaram, avisando que ela não deixará ninguém tocar em seu mestre. Os dois imediatamente reacendem sua rivalidade, ambos prometendo derrotar o outro. Karen evoca uma esfera de energia vermelha, dizendo que mostrará algo interessante a Surika. Surika, animada, se prepara, dizendo que está preparada. Karen libera a névoa negra inflexível, que parece perseguir Surika. Surika considera isso inútil, gabando-se de que pode se esquivar de qualquer coisa. Mas a explosão absoluta abala sua confiança. Ela percebe que ser atingida por isso significaria morte instantânea. Ela admite que é melhor para Karen permanecer em sua forma de espada, caso contrário ela poderia ser muito mais mortal. Karen sorri, declarando que o aquecimento acabou e que é hora de levar a sério. Surika sorri de volta, pronta para uma luta total. Antes que as coisas piorem ainda mais. Sian ativa a manipulação da espada, jogando Karen no chão. Karen choraminga, pedindo para continuar a diversão, mas Cheyenne ordena que os dois parem. Ele os lembra que a comoção deles mina o motivo de seu esconderijo. Surika admite que está certo e o aconselha a se mudar. Cheyenne diz a eles para limparem e fecha a porta, deixando os dois parados ali com expressões estupefatas. Lá dentro, Sian anuncia uma mudança de planos, instruindo todos a se prepararem para partir. É quando uma voz o cumprimenta. É Lunov. Ela comenta que parece que a família dele cresceu desde a última vez. Cheyenne, surpresa por ter contornado a barreira de névoa, pergunta como ela os encontrou. Lunov explica que é apenas um talento simples dela e garante que ninguém mais sabe que ela está lá. Ela pergunta sobre a comoção lá fora, mas Sian descarta, perguntando por que ela está lá. Lunov responde que ela veio agradecê-lo. Sian dá de ombros, dizendo que não fez nada que merecesse agradecimento. Mas Lunov insiste que sabe tudo desde o dia. Ele entrou nela. Todos parecem confusos, tentando decifrar suas palavras. Ela esclarece que está falando sobre a aura que entrou nela quando ela estava inconsciente. Ela demonstra sua habilidade de invocar fogo e água, combiná-los e modificá-los. Ela pode até usar uma forma de magia para localizar pessoas específicas. Ela pergunta com orgulho se ele não acha incrível o presente do avô. Sian responde secamente que parece mais uma maldição, apontando seu corpo ferido. Lunov Corey o acusa de ter entrado. Sian a ignora e manda todos se prepararem para sair, dizendo que vai bater um papo com ela. Emily responde ansiosa. Ela pergunta para onde eles estão indo e Sian responde que é sua academia em ruínas. Emily está radiante de entusiasmo, dizendo que agora pode cuidar dele diariamente. Ryan, no entanto, parece desapontado, já temendo a comida que terá de suportar. Mais tarde Lunov reflete sobre sua infância no frio. Lugares escuros sendo objeto de experiências dolorosas. Ela suportou tudo, acreditando que era seu dever como neta de Rainriver. Ela pergunta a Shan se ele sente um senso de dever semelhante. Ele diz sem rodeios que não. Curiosa, ela questiona por que ele salvou a todos, mas não queria que ninguém soubesse. Shan explica que isso só causaria mais dores de cabeça. O que ela provavelmente entende. Lunov faz uma pausa, dizendo que sim. Ela então revela que quando suas auras se conectaram, ela descobriu seu atributo mágico. A princípio ela pensou que fosse escuridão, mas agora não tem certeza. Ela confessa que durante o breve contato no restaurante, obteve informações sobre ele. Shan fica surpresa, sem perceber que poderia deduzir o atributo mágico de alguém através do toque. Ela afirma que no dia em que desmaiou, ele implantou sua magia nela. Ela manda saber o que é, certa de que não é deste mundo. Shan reconhece sua curiosidade e pergunta se ela planeja contar ao avô. Lunov dissipa sua magia, dizendo: não, isso só traria mais problemas. Shan sorri, perguntando se ela está se rebelando contra Rainriver. Lunov enigmaticamente diz que provavelmente entende os motivos.
De repente, ela o abraça, agradecendo por libertá-la de um fardo antigo. Shan explica que seu corpo é como um caldeirão de chamas, cheio de atributos mágicos em constante conflito e mistura. No entanto, alguém colocou uma espécie de limite em sua magia. A intenção era evitar que ela perdesse completamente qualquer magia, mas também estava fazendo com que seu poder esquentasse excessivamente. O que transbordou deste caldeirão extinguiu lentamente a chama de sua vida. Tudo que Xian fez foi criar um buraco naquela tampa. Ele explica que foi porque não queria que ela vivesse como marionete de outra pessoa. Xiao diz a ela que não há necessidade de agradecê-lo. Se ela não tiver mais nada a dizer, ela pode ir embora e manter o segredo. Mas é claro, ela não deveria se esforçar demais. Seria perigoso. Lu Noi simplesmente pensa consigo mesma como Xian é adorável. Como ela suspeitava que Xian é uma pessoa genuinamente boa. Enquanto isso, na sede da Garen Magic Academy, o avô dela bate na mesa, exigindo saber o que estão dizendo. O mordomo informa que Lu Noi foi inocentado e libertado. Ele pergunta se eles deveriam registrar uma petição contra o reino de Yusif. O avô responde com um sonoro não, dizendo que esse não é o problema. Em vez disso, ele quer saber como ela teve a audácia de parar em qualquer outro lugar antes de voltar para ele. Ele declara que eles devem finalmente gostar deste vídeo que o ajudou. E vocês se lembram de como o capítulo anterior terminou com aquele velho dizendo que era hora de encontrar Lunov. Enquanto isso, nosso menino estava voltando de carruagem para casa. Ele queria saber por que Emily estava tão animada. E ela disse que era porque finalmente poderia voltar a servi-lo. Ela achou meio estranho, certo? Especialmente porque ela ouviu que servos não eram permitidos na academia. Ele explicou que o diretor provavelmente abriria uma exceção para ele. Mas já vimos o diretor e ele deixou isso claro. De jeito nenhum. Nosso garoto tentou argumentar, dizendo que faria com que ninguém a notasse. E tudo que ele realmente queria era trazer Emily com ele. O diretor pediu um bom motivo. E ele disse que prometeu não faltar às aulas se ela pudesse ir. O velho bateu na mesa e gritou com o pirralho como: "Isso é o mínimo, garoto. E que história é essa de querer trazer duas empregadas? Isso é ainda pior." Tudo o que ele queria saber era se isso tinha alguma coisa a ver com o banquete de sangue. Ele imaginou que Cia não pediria algo tão ousado. A menos que fosse sério. Só de olhar a reação do garoto, o velho já tinha certeza. E Xian disse que contaria a verdade, mas só se conseguisse permissão. O diretor já havia desistido de tentar controlá-lo e basicamente disse que conhecia-o. O garoto faria o que quisesse e traria aquelas garotas, independentemente do que ele dissesse. Então nosso garoto finalmente admitiu que era difícil de explicar. A única coisa que ele podia dizer com certeza era que não estava por trás do banquete de sangue. O diretor perguntou se ele tinha certeza e nosso cara disse que honestamente não entendia. Tipo, por que alguém tão honesto e humilde quanto ele faria algo assim? O diretor acabou de dizer: "Tudo bem", e disse a ele para voltar para a aula já. Então, sim, a conversa meio que deu certo. O que ele não esperava era como aquele cara se sentiria quando descobrisse tudo. A bagunça do banquete de sangue foi na verdade por causa de seu próprio neto. Mas, honestamente, provavelmente não foi obra apenas de Luanel. Esse cara não é inteligente o suficiente para planejar algo assim sozinho. É claro que aquele bastardo do Eshel devia estar por trás da maior parte da conspiração. E Boris? Foi ele quem executou tudo. Foi sempre assim que eles operaram. Escreva isso e ele viu aquele cara musculoso de antes, fazendo 1287 flexões como se fosse nada. Ele já sabe que algo está por vir, mas... E nesse momento o desgraçado se levanta dizendo que chegou a hora. Para eles se lutarem de uma vez por todas. Para ver quem é realmente o mais forte. A porta se fecha e nosso garoto entra em seu quarto. Sério, aquele bastardo treina todos os dias, sempre pressionando por isso. Mas Shan não está com disposição para nada disso agora. Então, de repente, ele tropeça na mão que está no chão. Ele olha para baixo. E caramba, é o seu próprio servo deitado ali parecendo morto. Ele dá um pulo para trás em estado de choque e é aí que Emily aparece. Ele quer saber o que aconteceu com o cara. Comendo uma comida totalmente normal, mas horrível, ela diz que não tem ideia. Ele comeu aquele bolinho delicioso e desmaiou. Talvez Cian também queira um. Imediatamente ele grita: "Emily, sua lunática, você nunca mais cozinhou para o pobre Brian." Então ele se joga no sofá já estressado com o que está por vir. Futuro. É quando ele percebe uma carta. Ele decide dar uma olhada, pensando que pode ser de Lunov. Mas naquele exato momento alguém entra perguntando quem ele é e bum, é ela. Ela parece querendo saber como ele está e conta que fugiu de casa. A cena corta para alguns esgotos, alguns túneis subterrâneos onde um grupo de pessoas conversa sobre como a associação foi. Os guardas do velho aparecerão em breve. Um cara diz ao outro para não se preocupar, mas o mais velho lembra de não esquecer. Esta foi a única maneira de acabar com a origem da linhagem Heinriver. E caramba, essa garota tem uma boca e tanto e não é apenas afiada, é barulhenta. Também. Ela diz que não está tão preocupada. O velho diz que é melhor ela não ir, já que ela é sua aluna. Nossa, é ela. Nella Aronis, a instrutora super cruel. E ela diz que não é burro o suficiente para se sentir mal por aquele monstro. Então ela diz ao grupo que está indo em frente, já que seus companheiros já deveriam ter. Capturou um 9 agora. O velho se inclina para a frente e ora pela glória do reino de Garan. Enquanto isso, nosso garoto está sentado para um jantar tranquilo com alguém problemático, que está brincando com ele, dizendo que não esperava que ele fosse tão ousado e agressivo. Cara. Assim que ela chegou, ele apenas agarrou seu braço e a arrastou. Ele responde que deveria ter havido uma barreira mágica nas portas do dormitório. Certo? Então, como ela entrou? Lunov explica que foi simples. Ela analisou a barreira com sua mana e desativou. Ele está pensando consigo mesmo que isso não é nada simples, é incrivelmente poderoso. A magia é loucamente complicada. Você não pode simplesmente olhar para uma barreira e quebrá-la daquele jeito. Então Lunov pergunta se ele leu a carta. Ele diz não. Ela entrou logo antes que ele pudesse. Ela responde que veio pessoalmente porque mal podia esperar pela resposta dele.
E imediatamente, Sam quer saber. Foi Regis quem a colocou nesta situação? Ela não responde. Ele empurra novamente, perguntando se foi aquele cara quem disse a ela para entrar em contato com ele. É quando ela baixa a cabeça e diz que sim, a princípio, esse era o único motivo. Mas não mais. Mesmo assim, ela sabe que, no final, cabe a ele decidir se confia nela ou não. Ele diz, não confio nas pessoas tão facilmente. Então, quais são suas intenções? Lunov diz que tem acontecido algumas coisas estranhas na associação. 2 drive-ins com os quais eles tiveram contato desapareceram sem deixar vestígios em algum lugar próximo à região de Lu. E pessoas que contrabandeavam certos itens ao redor do mundo, encontradas mortas. Ela acha que Xian está envolvido em tudo isso. No início foi apenas um palpite estranho, mas agora ela tem certeza. Xian não tinha ideia de que a associação estava em contato com dragões, e como não há mais. Escondendo, ele diz que tudo bem, ele só quer saber o que ela planeja fazer agora. Do nada, ela diz que vai morrer em breve. Ele pode tê-la ajudado, mas mesmo assim, ela conhece muito bem o seu próprio corpo. Infelizmente, já chegou a um ponto em que não há como consertar. Ainda graças a ele, ela ganhou 3 anos extras de vida. Xian diz que nada disso faz sentido. Por que ela está tão calma? Por que a ideia de morrer tão cedo não a afeta? Ela apenas sorri e diz que está tudo bem, desde que sinta alguma coisa. Xian está perdendo o controle. Ele se levanta e diz que nada disso é problema dele. Ela deveria voltar para o quarto e ele já está saindo. Ela pergunta o porquê e apenas diz que não quer se envolver nesse tipo de situação. Ela apenas se despede e diz que o verá mais tarde. E assim, ele se foi. Até Karen pergunta se não há problema em deixar a garota ali daquele jeito. Mas Xian tem certeza de que é a melhor coisa a fazer. A associação Garan já estava de olho neles há algum tempo. E com certeza, Lunal disse que achou que seu plano de fuga tinha sido sólido. Acontece que eles apareceram muito mais cedo do que ela esperava. Aquele cara loiro chama ela imediatamente, dizendo que é hora de ir. O Sr. Regis está procurando por ela. Ela não reage e o cara pergunta o que há de errado. Ela olha para ele e diz que geralmente é Victor quem vem buscá-la. Então, quem ele deveria ser? Ele diz que Victor está ocupado hoje e é por isso que veio. Eles são da 6ª Divisão de Segurança. Mas Lunal não aceita. Ela o chama, dizendo que estava mentindo. Não há nenhum Victor. Então, bum, ela usa uma habilidade de vento e foge, tentando descobrir quem são esses extremistas. São que vieram arrebatá-la em plena luz do dia. Mas antes que ela possa fugir, alguém bate em seu rosto com um feitiço para dormir. Instantaneamente, ela desmaia. Alguém murmura que não achou que seria tão fácil. O careca diz que eles foram descobertos rapidamente, mas não importa, eles vão apenas jogar fora. Ela em uma carruagem e pronto. Enquanto isso, Karen sente algo e diz que sente uma briga vindo daquela área. Isso deixa Xian desconfiado. Esses caras não eram de Garan? Por que haveria uma briga se Lunal parecia concordar com isso? A cena corta para a carruagem chegando a algum tipo de igreja à noite. O careca diz que trouxe Lunal Haime ver. Alguém sentado em um banco diz que ela é uma criança pobre, usada como cobaia durante toda a vida. E agora eles estão jogando-a fora como se fosse lixo. A sedutora, quero dizer, sinistra, professora nela está ali e diz que eles estarão usando a garota para um propósito muito mais nobre do que sua própria vida. Mas os caras da carruagem estão percebendo uma névoa estranha se formando sob seus pés. Todo mundo está ficando tenso quando de repente, Slash. O primeiro é cortado, como uma rajada de flechas, mas na verdade são cortes brilhantes voando através das sombras. O cara estranho, seja ele quem for, está tentando descobrir o que está acontecendo. Ele olha para trás. Adivinha quem está aí? Xian. Bem nas costas dele. O careca ouve os gritos e nela imediatamente percebe que eles têm outro convidado. Ela diz a Ralph para mostrar a eles o que acontece com qualquer um que atrapalhe seu caminho. Ralph, o careca, dá um passo à frente e diz que vai silenciar todos eles. Lá fora, Karen comenta que foi muito mais tranquilo do que ela esperava. Mas Xian diz não. Isto não será rápido. Há pessoas muito mais fortes dentro daquela catedral. Então Ralph aparece à distância e diz que Xian não é ruim para uma criança, mas ele é realmente sozinho? Xian responde que sim. Não é como aquele cara parece ser. Nesse momento, o careca lança um ataque. Xian percebe que sua energia é semelhante à de Lunal, mas ainda mais instável. Ralph declara que não precisa da ajuda de ninguém para bater em uma criança. Enquanto isso, Nela aparece e pergunta se Ralph já terminou. Mas a expressão dela muda imediatamente. Lá está ele, o cara dela caído no chão, completamente destruído. Xian apenas pergunta se o último chegou. Mas primeiro ele quer saber por que estão tentando levar Lunal. Aquele professor maluco disse que você não vai encantar nenhuma garota que os interrogue desse jeito. Mas Xian já está focado. Ele percebeu que o primeiro ataque dela tinha uma mistura única de elementos. Esta mulher provavelmente tinha algo semelhante às habilidades de Lunal. Então vem um raio envolto em chamas, mas ele se esquiva bem a tempo. O importante é que ele encontrou a pessoa perfeita para interrogar. Ela está tentando descobrir como ele está desviando todos os seus ataques com apenas uma adaga. Mas num piscar de olhos, ele já está na cara dela. E diz, peguei você. Mas aquela coisinha astuta deu um salto aéreo e colocou alguma distância entre eles. Percebendo que o garoto era perigoso, ela sabia que não poderia deixá-lo vivo. Ela imediatamente tentou disparar uma rajada carregada nas costas dele. Mas Karen, observando de perto, viu e disse que tinha se distraído. Foi então que Karen a agarrou pelo ombro. O feitiço ainda tentou ser ativado, mas errou. A explosão destruiu o chão, a igreja, tudo e Xian percebeu que tinha uma tonelada de mana. Agora ela estava imobilizada, mas ainda dizendo que não revelaria nada. Karen disse a ela para parar de lutar. Nenhum humano poderia romper uma restrição como essa. Então Xian se aproximou e disse a ela para contar logo. Quem deu a ordem para sequestrar Lunov? E quantos de vocês ainda estão por aí? Nela apenas riu e disse que ele era um garoto engraçado. Porque ele descobriria tudo isso em breve. Eles estavam todos vindo atrás dele.
e eles se encontrariam novamente, no inferno. Ela estava fazendo todo aquele ato dramático, mas Karen estava ali calmamente apontando que esta foi apenas a reação causada por uma restrição cardíaca. Shan já sabia o que isso significava. Um artefato que mantinha a mana do usuário selada no coração. É por isso que ela não conseguiu transferir mana através de seu corpo. Agora ele tinha certeza de que Lunov estava enquanto a mulher tentava descobrir como eles descobriram tudo isso sem ela. Dizendo uma palavra, Shan fez um comentário. Esta organização distorcida que conduzia esses experimentos, eles viam isso como caminho para a evolução. Isso a fez mudar completamente. Agora ela queria saber se ele sabia de tudo isso. Ele disse que ela poderia descobrir isso sozinha no inferno. Ela começou a implorar, dizendo que não poderia morrer assim. Mais tarde demais. Bum! Direto ao intestino. Em sua vida passada, Shan encontrou documentos em um laboratório Garo. Um que descreve como usar um certo artefato chamado restrição cardíaca e como ele era usado para controlar diferentes experimentos. Ele também sabia como destruir o item quando ele não funcionava. Agora, com ele nas mãos, ele sabia que ainda estava ativo. Karen perguntou o que ele iria fazer com isso, e ele apenas disse a ela para tirar Lunov dali. A carruagem. Disse-lhe para obedecer, caso contrário ele teria que assumir o controle dela à força. O aluno percebeu, sim, a pequena arma desse cara aqui estava ficando muito desobediente. Mesmo assim, ela deitou a garota. E lá vai ele fazendo alguns movimentos malucos, dizendo que nunca tentou isso antes, mas, em teoria, deveria funcionar. Ele quebra o cristal, pressiona-o contra o peito dela e diz que se ela tiver algo como que estava embutido em seu coração, então isso deveria ser capaz de destruir. A garota começa a brilhar e, pelo que parece, o sol já está nascendo. Ela abre os olhos, mas espere, estamos no próximo capítulo agora. Observando o nascer do sol, ela se pergunta qual foi aquela sensação. Seu corpo parecia leve como se tudo tivesse sido restaurado. Sem mencionar que ela podia sentir a mana de Shan com mais clareza do que nunca. Na varanda, parecendo legal como sempre, Karen quer saber o que ele está planejando fazer. Ele diz que imaginou que poderia usá-la novamente para um plano futuro, então seria um desperdício simplesmente matá-la daquele jeito. Mas Karen chama isso de caridade. E se ela o trair mais tarde? Shan ri, dizendo que é engraçado ouvir isso vindo dela. Ela diz que sim, ela sabe que o corpo dele eventualmente será dela, e é por isso que ela quer. Ele cuide melhor dele. Ele diz a ela para parar de agir e diz que eles deveriam ir logo, não há nada. Bom, deixei aí. Em outro lugar, Selma bate a mão na mesa, dizendo que não se lembra de nada depois sendo sequestrada, mas como ela foi parar lá? Luna insiste que está falando a verdade, ela não sabe o que aconteceu, mas o cara não aceita, bate a mesa de novo e diz que não tem como ele acreditar nisso. O reino está um caos por causa daquele banquete de sangue e ela está sentada lá, toda calma. Ela então pede desculpas ao Sr. Regis, dizendo que foi culpa dele, ele deveria ter convocado ela mais cedo. Mas Regis diz a ele que não é culpa dele, é dela por agir por conta própria. Ele está tentando o seu melhor, e sua maldita neta continua piorando tudo. E justamente quando ele pensou que estava pegando leve com o mordomo, não, ele acendeu o próprio braço em chamas, dizendo que sabia o tempo todo que o homem os havia traído, e pelo que parece, o cara estava tentando machucar a neta também. O pobre mordomo tenta implorar, dizendo que é tudo mal entendido, que ele só quer para explicar. Mas Regis simplesmente responde que só ouvi-lo falar é repugnante. E ele deixa o corpo do cara em chamas e o explode. Sim, esse cara não está certo da cabeça. Começou tudo calmo e adequado, depois levantou-se e explodiu o homem em pedaços. Lunov fica lá, com a mão na boca em estado de choque, enquanto Regis diz friamente que o homem estava uma das pessoas que ordenou seu sequestro. E agora ele quer saber o que ela aprendeu sobre si em verde? Lunov percebe que está perguntando isso, embora já saiba a resposta. Ainda assim, ela decide seguir sua linha. Ela diz que não aprendeu nada de especial. Ele se aproxima, perguntando o que exatamente ela quer dizer com nada de especial. Ela diz que se atrasou, acabou se encontrando com ele, tentou conversar, mas sim. Assim como ela disse, ela não aprendeu nada em comum. Então ele coloca a mão no ombro dela, deixa o pavor e diz que essa não é a resposta. Ela deveria dar. É melhor ela contar a eles agora mesmo que aquele garoto está escondendo. Ele é um verde. Regis tem certeza de que algo não está certo ou alguém o está ajudando. Lunov encara e diz que o menino só tem um cavaleiro guardião e uma empregada inútil. Não há nada que o ligue ao acidente, então por que é que Regis está tão obcecado? Ele dá um tapa na mesa e exige saber por que ela está fazendo perguntas agora. Ela não deveria estar questionando ele. Riu, rainha. Nasci para obedecer. E nesta casa ela só faz o que ele manda. Então ele se vira e diz para ela desaparecer se ela não tiver uma resposta adequada, mas, ao mesmo tempo, ela não tem permissão para sair do castelo. Olhando para o prontuário do velho no chão, Lunov só consegue pensar que já está farta. Chega dessa família. De volta à Luvin Academy, o musculoso ainda está desmaiado na porta. Nosso garoto está apenas tentando voltar para o quarto. Mas não, esse cara está sempre lá. Então ele decide sair e esticar as pernas. É quando ele ouve um grupo falando sobre como as aulas foram canceladas. Ele olha, sem entender realmente do que se trata a conversa. Acontece que corre o boato de que uma professora, Nella Aronis, desapareceu. E na hora certa, Sirika aparece perguntando se foi ele quem matou o instrutor de magia. O coitado gagueja não fui eu. Eu nem a conheço. Que é aquele? Ela diz a ele que é claro que não, ele nunca vai à aula. Mas Nella era uma maga altamente qualificada do reino de Garan. Havia rumores de que ela era contra Regis do Rio Reina, e é por isso que todos tinham seus olhos sobre ela. Mas ninguém esperava que ela chegasse ao ponto de sequestrar Lunov. Eles estavam planejando intervir, mas ela cuidou de tudo sozinha antes que eles pudessem agir. Quero dizer, sim, ele matou aquela mulher. Sirika manda ele relaxar, ela é a única que sabe. Então ela está dando a ele uma tarefa fora da academia, só para que ele possa ficar quieto por um tempo. Enquanto ele pergunta quem vai substituir aquele professor. Ela diz que, por enquanto, eles terão que se revezar na cobertura das aulas.
Eles precisarão de um mago poderoso para ocupar essa posição. A vaga de emprego já está sendo divulgada. A cena muda para um campo aberto. Alguém diz que adora essa vista. Um cara mais velho pergunta o que ele está fazendo aqui. O homem responde que é um emprego que ele deseja e ouviu que a vaga acabou de ficar disponível. Espere um minuto. Já faz tanto tempo que quase esqueci, mas não foi esse o cara que esfaqueou o nosso garoto no... Bem no começo? Isso mesmo. É o Boris. Agora eu me lembro. Enquanto isso, o rosto de Emily está no chão, dizendo que ela está entediada. Mas aí vem Karen, entrando todo presunçoso, dizendo para ela se levantar. Esse lugar pertence a ela. Emily atira de volta, de jeito nenhum. Este dormitório pertence ao mestre. Eu vou ficar aqui. Nada aqui é seu. Quando Cian entra, ele encontra Emily com 2 caroços gigantes na cabeça, claramente espancada. Acima. Ele apenas chama Karen para se apressar. Eles têm uma missão. Emily quer ir também. Claro. Mas não. Cian diz que não. Ele tem algo ainda mais importante. Ela tem que garantir que Nana não passe fome. Emily está prestes a dizer que isso não tem importância alguma. Claramente ele está apenas tentando evitá-la. Mais tarde demais, ele já se foi. É quando de repente ela se lembra, se aquela garota passar fome, ela vai se transformar. Assim que ela abre a porta, bum. Um daqueles cupcakes horríveis dá um tapa na cara dela. Ainda bem que ela realmente gosta desse tipo de coisa. Emily diz ao menino para não se preocupar, ela cuidará de tudo. Nosso garoto aparece novamente e diz, sim, ele acredita nela. Boa sorte com isso. Ele apenas pede a ela, por favor, nunca mais alimente Brian. O pobre rapaz ainda está demorando uma eternidade para se recuperar. Então Karen quer saber para onde eles estão indo desta vez? Ele diz que fica a sudeste do Império Yusif, uma região conhecida como Lambastor, um lugar governado pelo crime, dinheiro e violência. Um verdadeiro local familiar, é claro. Corta para um bando de caras fazendo apostas, gritando para não decepcionar. Vibrações underground clássicas do UFC. Todo mundo está animado para que Zelvarda desmaie o outro cara. Um cara de cabelos compridos diz que está enfrentando um monstro. E o bruto só quer saber como exatamente ele deveria matá-lo? O bastardo grita por socorro. Ele dá um soco e diz que isso será apenas um aquecimento, no estilo porco. Então a aberração explode no chão e o cara tenta se esquivar, mas é pego no ar e sim. Parece que ele está prestes a ser devorado. Ele está sendo completamente esmagado. Tantos gritos que saber perdeu. E sim, parece que o cara foi feito em pedaços. Droga, que anel brutal. A cidade está cheia de bêbados e criminosos. Até Karen diz que o lugar é nojento. Shen explica que a região de Lúvien é neutra graças a um acordo entre as nações, mas... este lugar? É extraoficialmente imparcial e completamente ilegal. Karen está prestes a perguntar o que isso significa quando, de repente, um tiro. O trio de malucos aparece, dizendo que ela não deveria se divertir com eles em vez de... andando com uma criança. Eles a chamam de senhorita e ela fica confusa. Tipo, eles estão falando com ela? A perturbada, nem remotamente sutil, diz que não vai conseguir lidar com isso, porque eles estão... muito difícil. Ele também diz ao garoto para se perder. E Shan, ao ouvir toda essa bobagem, nem pisca. Mantenha a humildade e simplesmente derrota todos os 3. Deixa-os estendidos no chão. Honestamente, pensei que ele iria começar a matar pessoas. Ele joga um saco de dinheiro na mesa. O melhor quarto que você tem. A garota no balcão quer saber quantos anos esse garoto tem para arrastar mulheres. Assim. Ele apenas diz a ela para entregar a chave rúnica e parar de choramingar. Ela está toda nervosa e apenas os recebe. Em uma runa, olhando pela janela, ele percebe uma certa multidão começando a se reunir, o que significa que é hora de ele agir também. Ele desce as escadas e pergunta a alguém se ela é lisa. A menina confirma e o acolhe, perguntando como pode ajudar. Ele diz que está interessado em usar a gaiola. Ela diz que entende, mas novos clientes não têm acesso. Ele a encara, perguntando se ela tem certeza, porque ele conhece muito bem esses canalhas. Estão vendendo drogas lá. Então ele pergunta o que aconteceu com todos os outros clientes. Ele é o único novo eu? Ela olha para ele, e ele pode sentir uma intenção de matar. Mas, de repente, ela recua e pede desculpas, dizendo que está apenas fazendo seu trabalho. Shan ri, pensando que ela é interessante, perguntando-se por que ela está sendo tão cautelosa. Do nada, a garota saca algumas adagas e ataca ele. Ele está se divertindo com isso. Dux desvia seu ataque com uma moeda. Ela não acredita totalmente que essa intenção de matar que ela sentiu venha desse garoto. Ele diz que ela é uma mulher difícil e que acabou de destruir sua moeda de ouro. Ela pede desculpas, mas ele ainda quer saber. Por que ela o atacou? A garota é totalmente bipolar e diz que não queria atacá-lo. Mas ele responde que não está feliz. Ela vai ter que assumir a responsabilidade por isso. Ela desiste, percebe que é melhor apenas mostrar o caminho ao garoto e tirá-lo de cima dela. Ela entrega uma licença, um crachá VIP e diz para ele ir direto de lá. Somente clientes especiais conseguem esse tipo de passe. É basicamente a rede de segurança dele agora, mesmo que ela realmente não entenda por que ele está tão fixado em visitar a jaula. Ele realmente não deveria ir lá, a menos que tenha um monte de vidas extras gravadas. Mas ei, se ele quer tanto assim, boa sorte. Shane, obviamente, tem coisas para resolver e diz que nunca esquecerá como. Ela tentou ameaçá-lo. Karen quer saber por que ele simplesmente não fez aquela mulher trazer o dono do lugar. As instruções da carta eram para trazer uma mulher conhecida como Lindsay Agalaf. Aí vem outro vilão gótico pelo qual estamos totalmente aqui. Ele explica que ela é extremamente reservada e a dona deste lugar, mas rastreando. Obter qualquer informação real sobre ela é quase impossível. Karen quer saber por que receberam instruções tão vagas. Shane encolhe os ombros e diz que a única maneira de descobrir é descer as escadas e ver o que acontece. Ele já esteve nesta cidade algumas vezes na vida, pelo menos, antes deste lugar ruir durante a Guerra Civil. Ela pergunta o que exatamente acontece neste lugar, e ele apenas diz que ela descobrirá em breve. Quando ela vê como as coisas realmente funcionam na jaula. Corta para um cara com um cigarro perguntando se ele realmente levou uma surra de uma criança. É aquele canalha que deu em cima do Karen mais cedo.
Ele diz que sim, foi uma criança estranha que apareceu do nada e destruiu todo mundo. O cara de cabelos compridos acha isso estranho. Por que uma criança estaria interessada na gaiola? A loira diz que não tem ideia. Eles fizeram o que puderam para sobreviver e agora estão apenas transmitindo qualquer informação que tenham. Pegou. Shane se levanta e pergunta se aquele menino é filho de alguma família nobre. O cara machucado diz que não tem certeza, mas parecia que sim, e implora a Lord Gunther por ajuda. Diz que não consegue mais mostrar o rosto em público porque todo mundo está rindo dele. Gunther se levanta e diz que isso está ficando interessante. Ele vai ver qual é o problema desse garoto. Shane vai para a jaula, e alguém leva uma joelhada no rosto enquanto a multidão vai à loucura. Droga, parece que é a hora das garotas. De longe, Karen finalmente entende. É por isso que a cidade está tão bagunçada. Shane confirma, diz que o lugar está sempre ocupado. Porque apostar em lutas é apenas uma daquelas coisas que as pessoas adoram. E é exatamente por isso que eles estão aqui. Chegar à casa de Lynn não será fácil, então eles terão que fazê-la ir até eles. Karen fica confuso quando de repente alguém grita com o garoto, dizendo que aqui não é lugar para crianças. Shane apenas sorri, diz que o momento é perfeito e vai direto para a porrada deles. Primeiro, um soco no estômago. Então Baldi aparece todo selvagem, perguntando o que está acontecendo. Apenas para Shane agarrar seu amigo pelos dreads e quebrar seu rosto. Bem, pelo menos o outro cara não tem cabelo para agarrar. Shane diz calmamente que só quer saber onde ele se inscreve para começar pronto para ir. Apostar e lutar. No palco, as pessoas estão pirando. Não há como a gaiola ter caído tão baixo que eles deixaram esse tipo de competidor entrar. Isso deve ser uma piada. Mas é claro que eles estão reagindo assim porque Shane acabou de entrar na arena. Então alguém o chama dizendo que não esperava um evento especial como este hoje. Ele parece entusiasmado, mal posso esperar para ver como vai matar o garoto. As pessoas no palco começam a sussurrar que o apresentador deve ter enlouquecido. Essa luta é muito unilateral. Mas o cara de bigode? Ele diz que é ainda melhor. Finalmente, eles assistem uma criança apanhar. Isso é estranhamente específico. Ele cobra demais ao dizer que a maneira mais divertida é simplesmente esmagá-lo. Ele entra para acabar com Shane com um dedo. Mas Shane já estala o dedo do cara e se lança direto na cara dele. Atinge-o com tanta força no nariz que ele desaba para dentro, e a fera simplesmente cai de joelhos. Não, além dos joelhos. Enfrentar as plantas na terra, todos parados ali, de boca aberta, tentando descobrir. Descobrir o que aconteceu. Parece Simão de Lemia 1. Sim, ele se deu um belo pseudônimo. Nosso menino explica que não pode ter sua identidade revelada num lugar como este. Karen comenta que é meio engraçado para ele. Para quem não quer ser exposto e pular para o meio do palco. Chamando a atenção de todos. Mas ele diz a ela para não se... Ele tem uma habilidade ativa exatamente para esse tipo de coisa. Ele tem tudo sob controle. Desde o início, ela sabe que isso provavelmente é obra daquele deus encapuzado. Aquele que esconde sua autoridade com uma máscara ou qualquer outra coisa. Basicamente, as pessoas só podem ver sua verdadeira face se o cumprimentarem ou interagirem diretamente com ele. Karen reclama que isso está ficando chato e diz que vai dormir. Mas de repente, alguém no palco chama Simon de Lemie. É Gunther. Ele diz que está aceitando o desafio e pede para não descer. Ele não vai deixá-lo ir. A cena volta para a pousada, onde a garota da recepção está tentando descobrir o que está acontecendo. Então Boom, uma das garotas do distrito da luz vermelha entra e vai direto para o apontar. Ela exige saber onde está aquele garoto que provocou o caos. Ela sabe que ele está lá, então é melhor entregá-lo agora. A garota da recepção diz que não tem ideia do que essa maluca está falando. Mas Delqui apenas avisa que vai ficar feio se ela fizer toda a sua equipe agir. É melhor ela ficar fora de um problema que caiu direto no território deles. Mas a garota na recepção se mantém firme, saca sua pequena arma e diz que não tolerará quaisquer ameaças contra seus convidados. É quando Delqui dá a ordem, todos entram e a recepcionista ainda está me perguntando que diabos aquele garoto estranho fez para causar tanta bagunça. Só então se aparece e pergunta calmamente se estão procurando por ele. A garota fica chocada. Ela nem percebeu ele aparecer. Ele caminha até a loira e diz a ela para lidar com ele e parar de ameaçar a garota. Mas algo estranho acontece. Delqui de repente começa a vê-lo como se ele fosse uma espécie de príncipe pedindo desculpas a ela por sendo rude. Ele começa a explicar que alguém o provocou, mas ela agarra a mão dele e diz que é multar. Tudo que ela quer é o nome dele. Ele diz a ela que é Simon, e ela começa a acariciar a mão dele, dizendo o nome. Lindo, embora não tão bonito quanto seu rosto. Enquanto isso, a garota da recepção está congelada. Este é um crime acontecendo bem na frente dela. Este menino é menor de idade. Ela imediatamente diz a Cian para correr, mas ele apenas diz que está tudo bem, ele vai cuidar disso. Ela tenta avisá-lo que ele não tem ideia do quão perigosa aquela mulher é. É quando Delqui tira seu cartãozinho brilhante e já na metade da porta, conta. Ele que sempre que quiser pode vir ter uma conversa profunda com ela. Ele olha para ele e com certeza diz Sala dos Prazeres de Delqui. Todo desejo é bem-vindo. Ela vai embora e ele percebe, sim, ela é ainda mais louca do que ele pensava. Mas por incrível que pareça, ela de repente aparece na porta e diz que se for ele, ela nem vai cobrar. Os dois estão parados ali, tipo, o que diabos aconteceu? E então Cian rasga o cartão. A recepcionista olha para ele e pergunta se ele ouviu o que ela o avisou antes. Sobre não causar problemas. Ele tenta se desculpar, mas diz que esta cidade está cheia de lunáticos. Ela diz que isso não é surpresa, depois das lutas que ele travou e das que venceu, isso. Tipo de reação estava prestes a acontecer. Mas ele deveria saber. Ele não vai vencer esse tipo de luta na Sala dos Prazeres de Delqui. Ele apenas olha para a escada e diz que não está pensando naquela briga, está indo embora. E só então, outra mulher gótica do tipo vilã aparece, dizendo que é bom que Delqui apoiou. Desligado. A recepcionista vira a cabeça e lá está Lindsay Halof, o dono da jaula. Ela manda a recepcionista ficar por perto e ficar de olho naquele menino.
A recepcionista está bem. Ela o tratará como qualquer outro cliente VIP. Mas Lins não está convencida, diz que viu a menina dando conselhos ao menino. A recepcionista diz que não foi nada pessoal, só que ele é uma criança. Gunter diz que não vai vencer esse... Gunter de repente intervém e diz que está subestimando demais aquele garoto. Este lugar já está desmoronando e talvez seja a hora de uma reforma completa. Lins diz que foi ela quem ligou para Gunter lá. A recepcionista quer saber por quê. Lins diz que é porque ela quer que ela organize uma briga entre Simon e Gunter. Isso parece atingir um nervo. Aparentemente, esse tipo de luta é proibido porque Gunter foi expulso da jaula. Há muito tempo. Mas Gunter se aproxima e diz que quer brigar com Simon na Lemia. A cena muda novamente, para o distrito da Luz Vermelha, onde alguém grita atrás de uma porta, dizendo que não é isso que ela quer. Alguns caras estão do lado de fora, um deles rindo e dizendo que a garota iria parar de pensar nisso. Aquele garoto. Outro cara, com cabelos espalhados, diz que parece que ela fará o que for preciso para trazê-lo. O cara de vermelho concorda, afinal ela sempre consegue o que quer. Ele simplesmente se sente mal pela criança, honestamente. Ainda bem que eles são um pouco mais durões e ela não parece tão interessada, pelo menos. Não agora. Eu pensei que havia algo maluco acontecendo naquela sala, mas ela estava apenas sentada. Aí desenho. Parece que ela está tentando se lembrar do rosto dele, mas não consegue. E então, sim, ela perde o controle. Começa a gritar. Desesperado. Ela está exigindo saber para onde foi aquele lindo rosto. É como se a mente dela estivesse toda embaçada, tudo embaçado. Mas de alguma forma, isso só faz com que ela o queira ainda mais. Todo mundo adora as garotas malucas, até que a louca de verdade aparece, e essa aqui, ela é. Muito além da linha. Neste lugar, tudo é álcool, mulheres e jogos de azar. É assim que as coisas funcionam no distrito da Luz Vermelha de Lambasteur. Você pode se entregar a todo tipo de prazer e êxtase aqui, mas nosso garoto? Ele prefere não chegar muito perto. Ele não esperava encontrar aquela mulher, aquela com alguns rumores seriamente questionáveis, flutuando por aí. Enquanto pensa em conhecer outras partes, o que está acontecendo? Ele está verificando outras partes, alguém esbarra nele, derrubando um monte de livros no chão. Ele olha para baixo e pergunta se ela está bem. A garotinha, toda fofa e nervosa, pede desculpas educadamente. Ele acha estranho, não entende por que ela está se desculpando tanto. Espere, espere. A princípio parecia que ela estava carregando uma bíblia ou algo assim, mas não. É uma caixa cheia de cigarros. Ele pergunta novamente se ela está bem. Ela diz que sim e agradece por sua misericórdia. Ele diz a ela para cortar isso, devolve a caixa e pergunta se ela está vendendo essas coisas. Ela diz que sim. São cigarros exóticos do sindicato dos... É isso. E pergunta se ele quer comprar um. Ele diz não. Ele não fuma. Ainda assim, algo parece errado. Ele nunca ouviu falar deste sindicato dos comerciantes cinzentos. Ela explica que se tiver sorte, poderá vender todos eles nas vielas ocidentais de... O Red Light District hoje à noite, depois volte para casa antes do nascer do sol. E assim, nosso menino fica um pouco mole, não consegue evitar de se sentir mal. A menina claramente não tem uma vida fácil. Ele tira uma moeda de ouro e pergunta se é suficiente para comprar tudo. Ela estranha, pergunta por que ele quer todos se nem fuma. Ele dá de ombros e diz que a partir de hoje é fumante. Cara entrega a ela uma segunda moeda. Seus olhos brilham e ela sai correndo toda feliz, agradecendo como uma louca. Claro, ele simplesmente queima os cigarros imediatamente. Karen quer saber por que ele está fazendo caridade agora. Ele diz que para onde ela estava indo é o lixão da cidade. Ele vai segui-la. Karen quer saber por quê. Ele diz a ela, apenas continue observando. Enquanto isso, a garota já foi jogada no chão e os rapazes estão comandando. Para saber de onde ela conseguiu essas moedas. Eles estão convencidos de que ela está mentindo sobre a venda de cigarros. Ela deve ter feito algo horrível para conseguir aquele dinheiro. Um deles já está ansioso por brigar, diz que está precisando de uma maneira de escapar. Vapor desde que aquele pirralho do Simon o irritou. A menina tenta explicar que não roubou nada, implora que acreditem nela. E nesse exato momento, adivinha quem aparece logo atrás deles? Cheyenne, perguntando calmamente por que eles não acreditam nela. Um bando de homens adultos roubando uma menina? Isso é patético. Você pensaria que os caras ficariam com medo, mas não, eles estão bravos porque ele veio em sua base sozinho. Eles dizem que desta vez não vão baixar a guarda. Sim, claro. Eles imediatamente são pisoteados. Um cara leva um soco na cabeça. Outro acaba preso, implorando por misericórdia, jurando que nunca mais fará isso. Cheyenne diz a ele que sim, é uma perna, mas ele está gostando muito de fazer esse canalha sofrer. E sim, pelo que parece, ele quebrou a perna do cara. O cara está chorando agora. Cheyenne pega a moeda e diz que esse cara não vai falar tão cedo. Devolve-o à menina e diz para ter mais cuidado. Não deixe cair novamente. E aí, adivinha quem aparece? Gunter. Ele diz que este Kit Simon é realmente impressionante. Cheyenne acha isso estranho. Esse cara nem deveria saber quem ele é. Não com aquele item especial que ele equipou. Mas Gunter diz que já descobriu. Ele deve ser Simon, o Len. Prazer em conhecê-lo. O nome é Gunter Lictus e ele dirige todo o distrito. Cheyenne diz que foi ótimo que Gunter tenha aparecido. Ele estava prestes a questionar aqueles caras, mas todos desmaiaram. Gunter olha e diz que sim, esses bastardos são completamente inúteis. O barbudo começa a dizer alguma coisa, mas antes que ele possa terminar, bum, Gunter sopra. Sua cabeça erguida. Diz que essa é a sua maneira de ajudar. A menina está tremendo e Cheyenne diz a ele que matá-lo não era realmente necessário. Gunter pede desculpas, mas está muito animado. Ele acabou de voltar de uma reunião com o dono da jaula e está ansioso para lutar. O garoto. E assim, Cheyenne percebe, esse cara conhece Lins Nealov. Então bum. Cheyenne já está atacando, mas Gunter bloqueia o joelho. Gunter está um pouco confuso. Como diabos um garoto magrelo de 50 quilos sofre uma pancada tão forte? Mas ei, ele queria lutar. Vamos. Ele dá um soco e Cheyenne o vira. O golpe ainda racha o chão abaixo deles. É quando Cheyenne descobre que esse cara tem algum tipo de aumento de força. Gunter ri, diz que não precisa esperar o jogo oficial, eles podem ter.
Divertido agora. Aí ele se transforma, aparece bem na frente de Cheyenne e diz que o garoto está ainda melhor do que o esperado. Isso é perfeito, ele só espera que a diversão continue. Cheyenne está começando a perceber, sim, outro psicopata nesta cidade. E então bam. Ele leva um golpe certeiro no peito. Enquanto isso, em algum lugar na dimensão do deus da névoa negra, Surika está praticando sua habilidade sombria. Poderes. Selma comenta que a missão que ela deu a Cheyenne é interessante, aparentemente o menino não. Mesmo na lista de eleitores. Ele não a está repreendendo, mas é estranho que ela esteja puxando uma criança para algo tão pessoal. Surika admite isso. Sim, ela não vai negar. Lins Nealov é alguém que eles teriam que eliminar eventualmente. Ela estava ansiosa para ver se Cheyenne poderia realmente ser confiável como sucessora. O menino disse que o menino pode até acabar se tornando igual à própria Lins. Surika responde que eles descobrirão em breve, afinal, ninguém pode prever o futuro. De volta a Lambaster, Cheyenne ainda está de pé depois daquele golpe. Gunther está impressionado, ainda mais feliz agora que veio procurá-lo. Hora de continuar, ele quer ver o menino realmente dar um show. Explosões ecoam pela cidade, os dois dando socos e se chocando com força. Cheyenne pergunta diretamente, o que ele sabe sobre Lins? Gunther levanta uma sobrancelha, surpreso por estar perguntando sobre ela agora no meio da briga. Diz a ele para não subestimá-la e se concentrar. Ele dispara mais ataques, mas Cheyenne continua se esquivando. Ainda assim, ele percebe algo estranho. Nenhum de seus golpes causou nenhum dano ao braço do cara. Gunther diz a ele, tente bloquear isso e dá um soco que deixa uma enorme cratera no meio da cidade. Então ele sorri e diz que o garoto está ainda melhor do que o esperado. Mas é melhor ele trazer porque eles estão apenas começando. Karen chama Cian, perguntando se ele quer que ela intervenha. Ele diz que ainda não, alguém está assistindo. E ele quer ver essa pessoa se mostrar. De repente, um conjunto de facas atingiu o chão bem aos pés de Gunther. Sim, todos nós sabemos quem é. Todos nós. É a recepcionista. E ela trouxe soldados, dizendo que Gunther não pode simplesmente começar uma briga como essa com um de seus valiosos clientes. Gunther grita que o pirralho atacou primeiro, mas ninguém acredita nele. Cheyenne percebe algo estranho. Esses dois já parecem se conhecer de alguma forma. Gunther apenas diz que tanto faz, por enquanto ele acabou. Mas a verdadeira luta dele será com aquele garoto. Assim que Cian desce, a recepcionista corre, perguntando se ele está bem. Único problema? Ele está chateado. Esse cara tinha exatamente a informação que precisava. Foi a oportunidade perfeita. E ela estragou tudo. Ela tenta explicar que ele é um VIP. É o trabalho dela protegê-lo. Ele a interrompe e diz a ela para apenas dizer por que ela veio aqui. Ele sabe que ela não viria até aqui sem um motivo. Ele já ouviu de Gunther que o cara pediu um match com ele. E ele está disposto a aceitar com uma condição. Eles têm que dar um emprego àquela garotinha. Ela não imaginou que a condição seria algo como: quero uma reunião com Lins, mas ei. Parece que isso está basicamente garantido neste momento, de qualquer maneira. Enquanto isso, na cidade, já correm boatos. Gunther Lictus está voltando para Cage. E aparentemente, sua luta será contra o macaco do dilema, aquele que destruiu tudo. A cidade inteira está fervilhando de fofocas. E durante a semana que antecede a luta, Sean ocasionalmente aparecia na jaula só para espancar alguns pobres coitados. O lugar não tinha muitas regras. Primeiro, sem armas. Segundo, você para se seu oponente perder a vontade de lutar. Terceiro, não mate seu oponente. Mas hoje, o loiro se adianta e anuncia que nenhuma dessas regras se aplica. O dono da jaula deu permissão aos dois lutadores para darem tudo de si. Sean fica confuso e o locutor apenas confirma, sim, foi exatamente isso que ele ouviu. Só que Sean não foi informado de nada sobre isso. Sean já está escorregando no soco inglês, dizendo que estava esperando por essa luta o tempo todo. Semana, Sean começa a argumentar que isso não é justo. Mas o árbitro já desapareceu. Perdido, a luta está prestes a começar. Ao longe, Lins está observando com aquele olhar frio e ilegível de batom preto. Dizendo que está curiosa para ver como são realmente os poderes do Simão Dilema. Gunther pergunta se ninguém lhe disse que era uma luta sem regras. Diz tanto faz, basta pegar uma arma ou algo assim. Mas Sean apenas suspira. Diz que terá que lutar sem um. Ele não trouxe nenhum. E então, bum, ele começa a invocar a névoa vermelha, dizendo que precisa ir. Ele tem um plano em mente. Gunther sorri e diz a ele para usar tanta magia quanto quiser. Na verdade, ele estava preocupado em matar acidentalmente a criança rápido demais. Sean ainda está um pouco confuso, dizendo, espere, isso não é uma luta até a morte, é? Mas o lunático apenas lambe os lábios e diz que Sean não tem ideia de com quem está lidando. No momento em que descobriu como era bom matar um humano, ele não conseguiu parar. O rosto de Sean muda. Ele entende agora. Ele sabe exatamente que tipo de pessoa Gunther é. Gunther diz que a primeira coisa que leva são aqueles lindos olhos. E ele ataca com um soco. Instantaneamente, todas as apostas mudam. Agora que as pessoas sabem que tipo de psicopata ele é, as probabilidades mudam. E nesse momento, Sean desenha Karen. Corta o braço de Gunther. Gunther passa direto, mas seu braço não vem com ele. Vai voando. Ele grita de dor e todos no palco ficam atordoados. O que aconteceu? O cara cai no chão, em pânico, tentando descobrir para onde foi o braço dele, gritando que ele nunca perdoará Sean. Mas Sean apenas diz para ele ficar quieto. Se ele se mover novamente, ele morrerá aqui mesmo. E Gunther não diz nada. Todos no palco podem dizer, sim, o cara se cagou. Um cara gordinho com bigode parece reconhecer a névoa vermelha e aquela mana estranha. Ele está convencido. Esta é uma espada demoníaca. Sean está confuso agora. Por que ninguém lhe disse que essa luta era livre de regras? Por que ele foi o único mantido no escuro? Talvez Lins tenha algo a ver com isso. A cena muda novamente. Agora a doce menininha aparece com uma bebida para ele, dizendo que ele foi incrível. Ela é toda sorrisos. Sean acha ótimo ela já ter conseguido um emprego. Ela diz que a recepcionista nomeou assistente, pelo menos por enquanto.
Ele percebe que o nome dela é Louis. Dá um tapinha na cabeça dela e diz para ela continuar trabalhando duro. Nesse momento, a recepcionista finalmente aparece. Ela pede desculpas. Mas Chan vai direto ao ponto. Apenas me diga por que você escondeu as regras da luta de hoje. Ela diz que não escondeu nada. A verdade é que apenas o proprietário e Gunter sabiam. Chan diz que está bem, então leve-o para conhecer o proprietário. Claro, ela diz que não, isso não é possível. O proprietário prefere permanecer anônimo. Então não seria tão fácil. Chan aceita e diz que está bem. Concentre-se apenas em cuidar da menina. Nesse momento, o mesmo cara gordinho de antes se aproxima e chama Cian. Ele se apresenta como Maurice, do Grey Merchants Union. Ele diz que está aqui para conversar com Cian porque reconheceu um certo espada demoníaca, e ele está muito interessado em comprá-la. O rosto de Chan muda instantaneamente. Ele diz que não tem ideia do que esse cara está falando. Mas Maurice apenas sorri e diz a ele para desistir. Ele sabe exatamente o que é essa espada e sabe que Cian é o único que está. Realmente o reconheceu. Ele trabalhava para o sindicato mercante de Albus até que o chefe daquele lugar foi assassinado há 2 anos. Desde então, ele está no sindicato dos comerciantes cinzentos, operando aqui mesmo em Lambaster. Sua especialidade? Espadas raras e outras armas exclusivas. E hoje ele tem certeza absoluta. Ele viu a névoa da espada de um demônio. Ele sabe disso. Essa arma está esperando por seu verdadeiro portador há anos. Ele diz a Cian para apenas dizer seu preço. Ele vai comprar. Mas Cian já o levantou do chão. E diz que, como ele é o único que sabe, é o único que Cian precisa pegar. Livrar-se de. De repente, assassinos começam a rastejar atrás dele. Do nada, ele está cercado. Eles o avisam. Se ele não soltar o Sr. Maurice, ele morrerá aqui mesmo. Mas Cian, com aquela aura demoníaca em chamas, apenas sorri e diz que é hilário. Eles realmente acham que essa pequena equipe vai detê-lo. Ele os reconhece. Os assassinos das sombras de Springfield, Esparnia. Aquele cara gordo deve ter gasto muito dinheiro contratando-os. Muito ruim. Eles não vão matá-lo antes que ele quebre o pescoço. Nesse momento, a empregada e a menina entram na sala chamando por Simon, perguntando o que está acontecendo com todas essas pessoas que o atacam. Cian percebe agora que esta situação está começando a atrair pessoas que não precisam fazer parte disso. Louis também está aqui. Então ele larga o gordo e diz que está tudo bem. Desta vez ele consegue viver. Mas é melhor ele se perder antes que Cian mude de ideia. Os assassinos perguntam se devem prosseguir. Mas Cian apenas diz a todos para baixarem as armas. Maurice, mesmo depois disso, se curva e pede desculpas a Simon. Diz que está recuando por enquanto. Mas sua oferta ainda permanece e Cian deveria pensar a respeito. Então o bastardo vai embora. Esse sindicato mercantil? Sim, parece muito mais uma rede criminosa de assassinos. Louis se aproxima, preocupado. Pergunta se ele está bem. Cian dá um tapinha na cabeça dela. Diz a ela para não se preocupar com isso. Depois se vira para Lisa e diz que tem um pequeno favor a pedir. Já era hora de ela descobrir uma maneira de conseguir um encontro para ele com o dono da jaula. Sim, vamos ver você se esquivar disso agora. Enquanto isso, em outras partes da cidade, ocorrem explosões. Kunter está entrando, Berserk, batendo com o punho no chão enquanto todos imploram para que ele se acalme. Dizem que ele está reabrindo a ferida. Mas ele perdeu o controle, perdeu um braço, gritou o nome de Simon, disse que tinha que matar aquele garoto. De alguma forma, no momento em que olhou nos olhos de Cian, ficou com muito medo de morrer. Isso fez se sentir completamente impotente. Agora ele está desesperado para encontrar uma maneira de apagar aquele garoto. Então ele se lembra. Cian estava protegendo Louis. Perfeito. Ele tem uma maneira de destruir Simon agora. De volta ao hotel, Louis está trabalhando, correndo alegremente ajudando os hóspedes, quando um dos... As portas se abrem. Ela sorri e dá as boas-vindas a Lambert. Mas então, sim, é Kunter. Parado ali, cumprimentando a menininha, perguntando se ela se lembra dele. Ela diz que sim. Ele sorri e diz, ótimo. Ela será útil para algo que ele precisa. Cian muda para outra sala. Cian está lá tentando entender por que não consegue conhecer o dono. Liz explica, Lins não é alguém que você pode conhecer casualmente. Não é assim que ela funciona. Cian fica curioso e pergunta por que Lisa defende tanto Lins. Liz estranha que ele saiba o nome dela e diz que tem certeza de que ele não é comum. Criança, e só para ele saber, Lins o está observando. Foi ela quem permitiu que ele lutasse com Kunter em primeiro lugar. É por isso que Lisa diz que ele deveria deixar Lambaster agora. Caso contrário, ele acabará morto. Cian está confuso. Ela está avisando e defendendo, mas também parece assustada. Do quê? Então, de repente, eles ouvem um grito vindo da recepção. Eles saem correndo, o lugar está um lixo. E Cian sabe imediatamente. Ele vê o nome Tag, Louis, caído no chão, coberto de sangue. Ele diz a Lisa para ficar ali. Ele vai lidar com isso. Ela tenta dizer alguma coisa, mas ele a interrompe, diz que não vai se repetir. Ela vai ficar onde está. Enquanto isso, no quarto daquela maluca. Sim, ela ainda está lá, tentando desenhar o rosto de Cian, ou pelo menos lembrar como era. Como? Alguém comenta que o quarto de uma linda senhora não deveria ser tão bagunçado, e ela imediatamente quer saber como o bastardo entrou sem permissão. E sim, claro, é aquele estranho Maurice. Ele diz que está lá pelo motivo óbvio, para fazer uma oferta a ela. Ela manda o porco ir embora, mas ele calmamente diz que tem algo para contar a ela. O garoto por quem ela está apaixonada. Ela responde que seus sentimentos por ele não são da conta dele. Mas Maurice vai direto ao ponto. Ele está segurando o pai mais forte. Ele tem uma poção paralisante em todo o reino de Gara. Com isso, ela poderia ter o menino só para ela. Ele o entrega e Delk exige saber o que ele está ganhando com isso. O gordinho sorri e diz que só quer uma coisinha do menino. Ela pode ficar com o corpo. Delk estreita os olhos e pergunta se ele tem certeza de que é tudo o que quer. Ele acena com a cabeça, diz que sim e que está ansioso pela cooperação deles. Maurice está claramente envolvido neste pequeno esquema, pensando que tudo vai dar certo.
Mas ele não sabe que o cara não está nem remotamente interessado naquela mulher. Então, como isso vai acontecer? Mudança de cena. Gunter está sentado em cima de uma caixa. Ele está dizendo que está esperando por Simon. Nosso protagonista aparece e exige saber onde está a garota. Gunter joga algo nele, chamando-o de presente. Cara, é uma orelha maldita. Então diz a ele que o resto dela está embaixo da caixa. Se ele a quer, é melhor cavar. Shane calmamente diz que se Gunter quisesse morrer, ele só precisava dizer isso. Mas então, o braço perdido de Gunter começa a se regenerar. Ele sorri e diz que é exatamente isso que ele quer. Agora vá até ele, Simon. A cena corta para Linz perguntando a Lisa se ela realmente acha que aquele garoto vai matar Gunter. Lisa diz que sim. Linz pergunta se ela está preocupada. Lisa diz que já faz muito tempo que ela não tinha nenhum vínculo com aquele cara. Esse não é o problema. Ela só quer saber por que Linz parece tão obcecado por aquele garoto. Linz sorri e diz que vai explicar. Então diz a Lisa para tentar lembrar o rosto de Simon. Lisa de repente engasga e começa a vasculhar suas memórias. Mas estranhamente, ela não consegue imaginá-lo. Está completamente em branco. E é aí que Linz explica que é uma habilidade ligada a uma autoridade de Eru. Aquele que faz com que outros esqueçam o rosto do usuário. Lisa olha para ela. Você está falando sobre o Deus das Trevas, não é? Linz assente. Diz que sim. Parece que o passado dela acabou de alcançá-la. Lisa começa a entrar em pânico. Pergunta se Linz está em perigo. Mas Linz diz que não. Ela está animada porque já faz muito tempo que ela não recebe um convidado tão importante. Então Lisa lambeu melhor tratá-lo muito bem. De volta à luta, Gunter ataca Sam provocando, exigindo saber para onde foi aquela coragem de antes. O Blaster em seu ataque envia Sam voando. Gunter rosna. Onde está aquela habilidade que você usou na arena, hein? É melhor ele começar a se esforçar mais, ou ele realmente morrerá aqui. Cada vez que se atinge o chão, ele cai perto de mais ossos. Gunter diz que esses esqueletos são a prova de quão inúteis essas pessoas eram. Lambaster estava cheio de lixo e ele se encarregou de purificá-lo. Ele e Lisa cresceram naquela imundície, apenas tentando sobreviver naquele inferno. Ele morderia qualquer um que tentasse colocar a mão em qualquer um deles. Até que um dia ele conheceu uma certa pessoa. Um cara com tapa-olho aparece, implorando para ser poupado. Espere um segundo, é Ishel? Gunter conta que naquele dia esse garoto apareceu e eliminou o gerente que os atormentava. Aparentemente, ele abandonou Luna Cavani por um tempo só para se divertir. Aproveite a oportunidade para limpar a casa. Ishel dá um casual, ei, e diz que a criança está segura agora. Gunter admite que nunca esqueceu aquele rosto angelical. Ok, claro, mano. Ele decidiu admirar aquela pessoa e, a partir daquele dia, sua vida mudou. Ele começou a sonhar em limpar Lambaster de todo o lixo. E expandiu sua influência aos poucos até se tornar o chefe deste ferro velho. Ele começou a ganhar dinheiro na jaula, mas depois de alguns assassinatos foi expulso. Foi então que Lisa o interrompeu completamente, mas ele não se importou. Seu objetivo era limpar este lugar e ele não iria parar até que isso fosse feito. Cheyenne, no ar, finalmente grita. Chega de história de fundo. Eu ainda estou de pé. Se Gunter realmente quisesse derrubá-lo, ele teria que se esforçar um pouco mais. Gunter diz que está tudo bem. Ele vai com tudo. Ele ativa algum tipo de habilidade, e de repente seu braço começa a se transformar. Coberto de correntes e sucata. Ele sorri e diz que agora as coisas estão prestes a ficar interessantes. Cheyenne percebe imediatamente. Esse cara está usando algum tipo de artefato. Mas como diabos ele conseguiu algo assim? Gunter segura um cubo brilhante e diz que se chama câmara gravitacional. Cria um campo de mana em uma área designada e multiplica a força gravitacional em mais de 20 vezes. Ele elogia o garoto por aguentar tão bem a pressão, mas diz que é hora de acabar com isso. O ataque atinge o cubo e Kirin grita para ver se precisa de ajuda. Mas o menino, já espancado e cheio de raiva, diz não. Ele não precisa da ajuda dela para tirar esse verme. Então, num piscar de olhos, ele desaparece de dentro do cubo e reaparece ao lado de Gunter. Atinge-o com um soco violento direto no estômago, e Gunter não tem ideia do que aconteceu. Deveria ter sido fisicamente impossível para Cheyenne se mover naquela zona de gravidade. A próxima coisa que você sabe é que ele está pilotando foguetes adolescentes, estilo direto para o céu, e Shan já está atrás dele no ar, calmamente avisando para se preparar. Ele está prestes a ser esmagado tão completamente que a única coisa que resta será sua orelha. Dá um chute giratório, estilo Rock Lee, bam, acerta direto nas costelas. Aerotransportado bedão, seguido por um corpo jogado direto no chão. Cratera. Gunter está quebrado, enterrado na terra, completamente destruído. Mas ele ainda está sorrindo. Diz que sempre soube que estava destinado a morrer assim. Mas isso não importa. Ele não tem nenhum arrependimento. Uma criança nascida em Lambaster sempre esteve condenada a virar lixo. Simples assim como ele e Lisa. Essa é a regra nesta cidade estabelecida pela sua senhora. Ele apenas pede a Cheyenne, por favor, não deixe isso acontecer com Lisa. Ele tem certeza de que pode fazer isso, e assim, acabou. Mas Cheyenne ficou completamente confusa com tudo que o cara acabou de dizer. Ele caminha até a caixa onde Louis deveria estar trancado. Mas quando ele está prestes a verificar, alguém chama atrás dele. É Lisa. Ela dá uma olhada em Gunter, desmaiado e destruído, e apenas suspira. Ela meio que imaginou que isso iria acontecer. Ela calmamente diz a um dos soldados para verificar o menino, para ter certeza de que ele está bem. Então ela vê Cheyenne parada ali. Ela pergunta o que está acontecendo e ele acende a luz atrás dele lançando um brilho e conta. Seu Louis está bem. Ela não está ferida, apenas dormindo, ao que parece. Ele se endireita e diz que está saindo. Lisa pergunta para onde ir e ele apenas diz, vou limpar Lambaster inteiro. Essa cidade foi dividida em 4 distritos. Bem no centro estava a gaiola. À esquerda, o ferro velho. À direita, a zona comercial. E abaixo de tudo, o bairro de entretenimento. Não há absolutamente nenhuma aplicação da lei real lá.
Na melhor das hipóteses, existe este pequeno e frágil equilíbrio de poder entre os chefes de cada região. Cada um dirigido por um homem. Cheyenne pergunta como ele sabe de tudo isso. No passado, Eshel respondeu. Como aquela cidade está totalmente podre, vi como realmente funciona. E quando ele disse isso, Cheyenne ficou um pouco irritada. Mas agora ele percebe que o cara estava certo. Cheyenne se perguntou, como você assume um lugar tão destruído? Se fosse um país normal, ele poderia declarar guerra ou iniciar negociações. Mas nada disso se aplica aqui. Talvez a única opção fosse retirar cada um dos gestores regionais, um por um. Mas Eshel disse que não, isso não era necessário. Esse lugar já estava à beira de desabar por conta própria. Tudo o que precisavam fazer era esperar o momento certo para intervir e assumir o controle. Corta para Cheyenne segurando uma xícara de chá, parecendo nada impressionada. Diz que o cheiro denuncia instantaneamente. Ela nem tentou esconder o fato de que o chá estava drogado. Deuki está agarrada ao braço dele, toda vermelha e rindo. Esta cidade realmente está podre de cima a baixo, e hoje ele vai arrancá-la pela raiz. Deuki, sorrindo de orelha a orelha, diz que está feliz por ele ter aceitado o convite e que esta noite será divertida. Ele concorda. Ah, vai ser divertido, tudo bem, ele diz, principalmente com um chá especial como esse. Ela congela por um segundo, ele percebeu. Mas ele apenas sorri e diz que sim. Esta noite vai ser longa. Então ele vira o copo, deixa-o cair e desmaia ou finge cair. Deuki está emocionada. Sorrindo maliciosamente, ela declara, agora esse garotinho é todo meu. A cena muda para o distrito comercial, onde o mordomo informa a Maurice que uma mensagem. Acabei de chegar do distrito de entretenimento. O grandalhão está furioso, ele deu a Gunter aquele artefato da câmara de gravidade e o idiota ainda. Foi e perdeu. Mas está tudo bem. Em breve a espada do demônio seria dele. Um dos agentes secretos próximos diz que eles deveriam ser cautelosos, tudo está indo bem. Muito suavemente, Maurice diz a ele para se perder com aquela bobagem de mau presságio. Mas o espião insiste que os seus instintos nunca estiveram errados. Primeiro, eles deveriam sair e fazer algum reconhecimento. Maurice concorda, mas os avisa para não fazerem nada desnecessário. Na cabeça dele, embora ele esteja pensando que esses malditos idiotas da Esparnia estão apenas se intrometendo. Caminho. Talvez eles estejam planejando roubar a espada do demônio para si mesmos. Enquanto isso, na cidade, as pessoas estão sendo deixadas de lado enquanto a carruagem de Maurice avança pela rua. Ele abre a porta e avisa Deuki que ele chegou. E lá está ela, montada em chã na cama, dizendo casualmente a Maurice que ele poderia dar uma olhada. Pouco mais. Ela estava prestes a chegar à parte que ela realmente gosta. Maurice não se importa. Ela pode fazer o que quiser. Ele só quer o item infantil. O corpo é todo dela. Deuki diz para ele não apressá-la e diz que ficará chocado ao ver isso. Ela puxa uma corda e as cortinas caem. Maurice congela. Que diabos é isso? Há um Deuki diferente amarrado nas costas junto com um bando de humanos taxidermizados. O cara imediatamente se vira, em pânico. Quem diabos é ela? E, claro, é Karen, quem lhe diz exatamente o que ele estava procurando. A espada do demônio. Ele tropeça para trás em estado de choque. Como diabos uma espada se transforma em uma pessoa? Cheyenne se senta e diz que Maurice sabe demais. O bastardo começa a gritar por ajuda do esquadrão de assassinos, mas tudo o que consegue é um soco. Para o pescoço que o cala. Cheyenne diz a ele que, como ele está tão ansioso para ver aqueles caras, eles irão em frente e os enviarão em sua direção. Abre os braços, abrindo uma fenda na dimensão inundada pela névoa, e parece. As sombras começam a se dissolver nele. Então ele diz a Maurice que sim, ele sabe que foi ele quem deu aquele artefato a Gunter. Entregou a Deuki a poção para paralisia. Maurice começa a implorar por perdão, jurando que nunca mais fará isso. Cheyenne calmamente diz a ele, ele tem certeza que não, porque nunca mais fará nada. O cara ainda chora por socorro, mas cai direto na névoa. E lá embaixo, esperando por ele, todos os assassinos que ele contratou. Cheyenne diz que isso deixa Deuki. Mas Karen dá um passo à frente e diz que ela mesma cuidará disso. Ele pode ir. Ele apenas pede que ela não exagere. Ela diz categoricamente que vai exagerar. E, cara, ela está lívida de ciúme. Começa a gritar, exigindo saber quem diabos deu permissão a Deuki para tocar no que está dela. Ela sabe muito bem que Deuki não está realmente desmaiada, então não adianta fingir. Diz a ela para se preparar. Ela vai ser quebrada em 1000 pedaços. A loira tenta implorar, diz que nunca tentou nada, mas acerta. Na cara. Enquanto isso, Cheyenne apenas fecha a porta, sabendo muito bem que esta noite será difícil. Para Deuki. Mas naquele momento, ele sente algo. Uma assinatura de mana. Familiar. Ele olha ao redor e se encontra dentro do domínio da névoa. Alguém fala. Essa sua expressão? Inestimável. E assim, Lindsay Haloff dá um passo à frente, apresentando-se como uma das personalidades regionais. Gerentes da Lambaster. Ela começa a se materializar dentro da névoa. Então Cheyenne percebe. Ela faz parte disso. Ela menciona casualmente que aparentemente Surika não contou nada sobre ela. O que explica por que ele anda matando os outros gerentes. Cheyenne imediatamente liga, agradecendo por finalmente mostrar seu rosto. Agora ele não precisa mais procurar. Diz que pode chamá-la de Lins, ou colega sênior, a traidora. Mas Lins diz que entendeu tudo errado. Ela não está aqui para lutar. Nesse momento, ele sente algo do lado. Mal consegue se esquivar de um ataque. Lins manda ele dizer olá, pois os dois já se conhecem muito bem. E com certeza é Lisa. Aquele que sempre parece tão gentil, tão confiável, agora está ao lado daquele monstro. E ela declara friamente, Simon Nelemiat será eliminado. Ela ataca ele novamente, mas ele bloqueia, dizendo a Lisa para parar, que isso não tem nada a ver com ela. O problema dele é com Lins. Lisa não precisa morrer. Mas ela não está ouvindo. Nem um pouco. Única opção? Deixe-a inconsciente. Ele ativa a técnica da onda de sede de sangue, ban, e a lança pelo quarto. Mas é claro que ela já está de pé.
É quando ele percebe, droga, ela está treinando. A maioria dos inimigos não teria sido. Lins apenas observa, dizendo que sabia que o menino poderia ter terminado. Então por que ele hesitou? Tudo que Sam quer saber é quanto tempo ela planeja continuar escondida na névoa. Lins diz a ele que só queria ver as habilidades da criança que Surika treinou, especialmente, já que Lisa era sua aluna. Agora isso confunde. Lins conhece Surika. Então, o que exatamente